bem-vindos a mais um episódio do Small Talk Business. Hoje temos aqui o Luís Saraiva. Luís Saraiva, que é CEO da Clarity Lab. Correto, Luís? Disse bem? Correto, disseste bem. Vamos conhecer aqui o Luís, vamos passar aqui a conhecer um bocadinho a formação dele. Ele tem aqui alguns pontos bastante curiosos da sua passagem, não só na sua formação, como na sua formação académica, mas também na sua formação como pessoa. Temos aqui alguns valores interessantes que nós vamos tentar enquadrar, vai ser aqui muito interessante. E depois conhecer a empresa e depois sabe-se lá para onde é que irá. Não é? Vamos ver. Então, Luís, bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado pela oportunidade, é um prazer e é um gosto. Olha, antes de tudo, antes de começarmos aqui a falar da empresa e da tua formação, vamos conhecer um bocadinho quem é que é o Luís, não é? Como é que tu te caracterizas, o que é que te levou a ser a pessoa que tu és hoje? Eu gosto de dizer a toda a gente que sou um jovem adulto de 33 anos com uma cabeça de um adolescente de 16. Tento ser sempre irreverente. Não, agora fora de brincadeiras, sou uma pessoa alegre, otimista por natureza. Gosto de ver sempre o melhor em cada situação. É mais forte do que eu. Se bem que eu sinto que com o passar da idade isso começa a ser um bocadinho mais difícil, talvez esteja a ficar mais consciente Mais do que se velhote. passa à volta, mais velhote, não é? A utopia está a desaparecer. Mas sou uma pessoa de Mas família. tentas fugir dessa utopia? Imagina, eu vou dar um exemplo um bocadinho meu. Às vezes quando eu passo por aqueles momentos de... Imagina, só consigo-me explicar. Em todos os meus negócios eu consigo montar quase fases, não é? Em todos eles eu gosto de fazer isso. Gosto de montar tipo... Não é objetivos, mas fases que eu gostava de implementar na empresa. Se depois consigo implementar todos ou não, isso depois já é outra... já é a vida, já é o mercado, já é as coisas a andarem, as pessoas a aparecerem e pode às vezes nem ser Sim. por ali que eu queria ir, não é? Mas tu consegues depois separar isso separar esse problema todo, que muitas vezes o que é o problema? É o trabalho do dia-a-dia. Consegues separar e ter tempo para pensar quase nesse tipo, patamar diferente da empresa? Não, é difícil às vezes. Eu estou a dizer isso porque te falas em ser otimista e depois começas, mas eu estou a deixar de ser otimista. Não é deixar. Noto que Estás mais maduro, não é? Mas... sim, estou a amadurecer. Porque, vamos ser honestos. Eu há 10 anos eu achava que tudo era possível só porque sim. Porque estava a ver as coisas de forma superficial. E com a experiência que vamos adquirindo e com as pessoas certas que vamos escolhendo ter à nossa Mas não volta. gostas de ver as coisas de uma forma utópica? Gosto de ver as coisas de uma forma utópica, mas agora tento fazer um exercício ao contrário, que é... Eu antes pensava nos meus Ou és objetivos... direto para a utopia? Ia direto não para é? a utopia. Agora Não passavas da utopia para a realidade, não é? Exatamente, agora olho para aquilo que quero, para a utopia, e tento desconstruir, por fases, tento ver sempre, ok, o que é que eu tenho que fazer, ou o que é preciso fazer para chegar àquele resultado. Se conhecer pessoas, se conhecer alguém que já fez o mesmo, ou que fez algo parecido, vou tentar estudar como é que eles fizeram. O que é que isso me dá? Traz-me à real, começo a ver problemas que nem sequer tinha pensado que existiam sequer. Então, a mim eu começo a perceber que o que me dá mais prazer não é propriamente a visão final, o objetivo final, é mais o caminho, esta desconstrução dos problemas. Eu começo a reparar que é que me dá mais prazer. Por isso é que eu estou a começar a pôr de lado a parte da visão da utopia, ou seja, daquele objetivo final, que quero muito aquele objetivo, e começo a ter cada vez mais prazer no processo. Às vezes eu até esqueço o objetivo final, mas ele acaba por acontecer, é consequência do trabalho, mas começo cada vez mais a ter mais prazer no processo. É o step by step, não é? Eu acho que isso também é mais importante até do que a visão utópica, porque se eu tiver a visão, mas não tiver a resiliência para lá chegar... Já és um sonhador, só. Um bocado. E quem me ajuda também a pôr os pés na terra é a Inês. Ela que me ajuda um bocado a abrandar, porque é um bocado difícil. No caso, quem em casa é a mesma coisa, não é? Eu fui à praia há pouco tempo e às vezes algumas ideias parvas que eu tive. Foi naquele momento onde eu deito a minha filha e fico tipo ali 15, meia hora, até ela adormecer. E era quando passava coisas pela cabeça. E às vezes eu saía de lá, ia para a sala e dizia: olha, Gisela, tive uma ideia de caraças. Olha, o que é que achas? Não sei o quê. E ela não começa olhava, logo. Tipo, imagina, ela bem carregada de problemas. Tipo, olha para mim e disse: olha, calma, senta-te aqui. Mas muitas vezes aconteceu isso. Sim, a minha também acontece. A Inês já sabe, quando eu chego ao pé dela, em casa, em qualquer lado, porque as ideias surgem do nada, não é? Sim. Parece que temos uma antena e de repente captámos ali uma coisa qualquer e, olha, uma ideia. E ela já sabe, porque a minha reação deve ser sempre a mesma, não reparo, mas ela
começa-se a rir sempre. O que foi agora? Diz-me lá, o que é que tu precisas desabafar? Eu, não, olha esta ideia, podemos fazer assim, 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 assim. Ela, pois, tudo bem, vamos pensar sobre o assunto. E ela, por exemplo, se ela fosse utópica como eu, ela se calhar alimentava e estávamos ali 1 hora a falar de nada. Às vezes coisas nem sequer são possíveis, nem sequer são execuíveis. Mas como ela me põe esse travão e me obriga a voltar à Terra, a voltar à Terra e a pensar sobre os problemas, é essencial. E, por exemplo, na minha parte profissional e no meu crescimento como empreendedor, ela foi essencial, porque foi ela que me deu as bases, todas as bases que eu necessitava para realmente sair da casca, literalmente. Mas sentiste que era o apoio ou o incentivo total? Ambos, mas principalmente ela coloca em causa. Ela gosta de fazer muito advogado diabo. Ela coloca em causa. Porquê que não fazes isto assim? Porquê que não fazes assado? Porquê que não tomas esta atitude? Porquê que aquilo que fizeste desta forma? Às vezes até é cansativo, mas ela tem muito esse papel. Para mim encaixou. Tenta contrapor os teus. Sim, normalmente, porque é que eu estava a perguntar? Porque eu por acaso também sou um bocado assim. Eu sou demasiado otimista nas coisas, não é? Então vem uma ideia, não é? Então aquilo na minha cabeça começa-se a desdobrar tudo e fazemos assim, assado e tal, não é? É tudo, parece tudo muito bonito, não é? Parece que quando montamos um plano de negócios, não é? O gajo chega ali e começa a meter as premissas no Excel e tal, parece que é quase impossível assim, falhar. Exato, tu dizes assim, pá, fogo, espetáculo. Se fosse para eu comprar esta empresa, comprava já. Não é? E depois é preciso transformar aquilo na realidade, não é? E a Gisela, por acaso, no meu caso, também era um bocadinho essa. Começava pelos pontos negativos. Se eu conseguisse, era por acaso, me funciona assim, que é, eu levo a ideia, ela começa a criticar. Se eu conseguir responder a todos os argumentos dela, é igual. Está válido. Fiz, consegui responder. É igual, ela é a minha primeira barreira. a meio, eu disse, pronto, está bem. Okay. Mas a nossa mecânica é muito idêntica. Se eu conseguir contrapor tudo o que ela me está a dizer com soluções, e geralmente são soluções que eu já fui preparado, já pensei nelas, porque se for no momento ela vai me entalar. Claro, lá a primeira, não é? Vai me entalar, não é? Ok, isto tem pernas para andar. E depois ela geralmente suporta em tudo. Ela também tive sorte, não é? Tenho uma pessoa incrível ao meu lado que ela suporta em tudo. E também ela também alinha comigo em algumas utopias, que ela deixa-se levar também, muitas vezes. Eu acho que ela deixa-se levar só para me deixar feliz, só para me divertir um bocado. E depois, olha, isto afinal não funciona e tal. Mas perdemos bastante tempo a falar e a conversar e a reunir com malta que também gosta de fazer coisas diferentes. A maior parte das vezes não dá em nada. Sim, a maior parte das vezes não dá em nada. A maior parte das vezes não dá em nada. Mas o processo que fica é interessante, porque criamos uma ginástica mental muito fixe e acabamos por conhecer coisas e assuntos de outra forma não iríamos conhecer. Então, eu gosto muito desse processo, do processo de tipo, pegar numa ideia, desconstruí-la. É o mais fixe. E depois, às vezes até não fazemos, mas tipo, aquilo foi foi uma ginástica, foi um exercício que tu fizeste ao teu cérebro, não é? Eu acho muito engraçado, eu posso não estar errado, mas acho que o Robert Kiyosaki, no Pai Rico, Pai Pobre, e ele no livro falava sobre isso, falava tipo de desconstruir ideias, né? Olhar para o negócio e dizer, olha, isto fosse assim, assado. Podes não fazer nada com aquilo. Naquela fase em que ele está no parque com os miúdos e está a mostrar um funcionário dele. Sim. Acho que é por aí. O que é que ele dizia? Depois tu vais precisar dessa capacidade, não é? Num dia à frente num teu negócio de género. Exatamente. E por acaso faço muito isso, até com a Gisela. Vamos a um sítio, temos, não sei, alguém a vender, ou vamos a um café. Mas dizer, olha, pá, se fosse eu fazia assim e mudava não sei o quê, pronto. E levamos a ideia e vamos embora. Não é? Mas às vezes aquela desconstrução faz muito sentido no teu negócio, não é? Ou procurar soluções no outro negócio para aplicares no teu. Não é? Sim, o que nós tentamos fazer na nossa empresa é muito por aí. Nós gostamos de pegar muito em ideias de outros negócios e aplicar. Mas fazes isso constantemente, é um procuramento que fazes para desenvolver o teu negócio. Gostas de ver outros, o que é que os outros fazem? Não é replicar, mas não vou chamar isso. Aliás, eu presto mais atenção ao que os outros fazem fora do nosso setor do que propriamente no nosso setor. Porque eu acho que é um problema quando negócios, nichos de mercado, como é a protocentária, se tenta replicar quando olhamos só para a concorrência direta. Porque se eu tiver a fazer uma coisa que funciona neste momento, mas a longo prazo é má, e se toda a gente começar a copiar, toda a gente vai ter um resultado negativo. Então, como eu já vi isso acontecer, eu tento evitar isso ao máximo. Eu olho para os resultados deles e vejo, ok, estás a ter um bom resultado, tecnicamente incrível. Mas em termos de organização empresarial e gestão de equipa,
Será que é assim tão fixe? Será que não é? Pronto, vamos ver que equipas é que eu conheço e que mercados é que eu conheço ou que gosto de investigar que têm bons resultados. E começo por aí. Por exemplo, a mim fascina muito a gestão de equipas que as empresas tecnológicas fazem. E os resultados que algumas conseguem ter. Acho super curioso. Há algumas pelas quais já passei que não gostei. Já experimentei coisas que não funcionaram. Mas a maior parte das coisas que nós aplicamos têm funcionado bem. E em termos de gestão de equipa, pá, somos felizardos. A nossa equipa é top. São pessoas em que nós confiamos totalmente. Sabemos que elas têm limitações. Queres explicar um bocadinho aqui? Se calhar até antes disso, passávamos o vídeo que tínhamos Ok. da Clarity Lab, para as pessoas perceberem um bocadinho o que é que fazem, também um bocado o vídeo promocional. Tá bem. O dom de observar formas cria na tua mente uma percepção diferente daquela que te rodeia. Leva-te a interpretar de uma perspectiva única. Permite compreender a natureza, as emoções. No fundo, a estética. Clarity Lab, Art and Science. Somos um laboratório de prótese dentária. Com esta visão e filosofia, aliada à nossa experiência, desenvolvemos um conceito baseado na alta performance. Bem como nas artes marciais, encontramos nossos valores na precisão, na consistência e na evolução diária. E nada disso seria possível sem uma equipa. O que nos move é a previsibilidade, a prioridade na comunicação efetiva. Esta conjugação de fatores permite obter eficiência nos resultados, otimização de tempo e recursos e uma garantia. E como eu disse, nada disto seria possível sem uma equipa, sem as pessoas. Já vimos o vídeo, não é? Explica só agora por palavras tuas o que é que faz a Clarity Lab e para quem é leigo, não é? Perceber um bocadinho um negócio para depois a gente desdobrar um bocadinho e falarmos sobre essas questões de segurança e depois também para irmos buscar estas questões do passado, que já vamos falar aí da liderança, vem um bocadinho do que vamos falar a prótese dentária é um mercado muito curioso. Eu conheci a prótese dentária por acaso. Acho que a maior parte das pessoas não faz ideia do que é a prótese dentária que nós existimos, mas eu não sabia. De uma forma muito resumida, qualquer pessoa que queira colocar dentes novos ou queira arranjar os seus dentes com facetas, coroas, com qualquer coisa que tenha que ser produzida, não é o médico que produz. O médico faz os procedimentos médicos todos, não é? Nós não temos contacto com o paciente e não devemos ter. Não é o nosso ramo. Mas que podias ter? Não. Okay. Por lei, em Portugal, não. Okay. Embora infelizmente existam casos em que isso acontece. Eu discordo totalmente. Acho que contacto com o paciente é um médico. Eu podia ir diretamente à tua empresa e tu aplicavas, mas isso? Não, estou a dizer, sim, legalmente não é, mas os casos que existem é isso, não é? Sim. Há casos que existem, não propriamente no meu nicho de mercado, que é a prótese fixa, mas na prótese removível isso acontece. Eu acho que não deve acontecer, é uma falta de ética gigante e em termos de segurança para o paciente também, porque sabemos fazer a prótese, temos conhecimento anatómico para fazer as próteses, mas falta conhecimento médico, falta tudo o resto, falta condições de higiene e segurança. Histórico, se calhar, do cliente, do paciente. Sim, não. Eu olho para os casos de uma forma fria. Eu trabalho com gesso, eu vejo os pacientes, eu tenho contato com os pacientes quando vou à clínica fazer fotos, já na avaliação, para comunicar com o paciente e também ouvir o paciente, mas não toco em nada. O nosso trabalho depende inteiramente do trabalho do médico. O médico prepara-nos tudo, faz-nos moldagens, dá-nos a informação toda e nós executamos o trabalho personalizado para a boca daquele paciente. Sejam uma coroa, sejam 10 coroas, seja uma faceta, sejam 10. Fazemos de acordo com a expectativa que o paciente tem e com as possibilidades, porque há casos... Tens alguma margem de criatividade ou de manobra que seja diferente? Temos, claro, muito. Na parte da cerâmica temos. Nós fazemos um planeamento, fazemos um jogo de protótipo, fazemos um protótipo, que é colocado na boca do paciente, são as formas
gerais e volumes, mais ou menos como vai ficar, perdão, como vai ficar o caso do paciente, a sua boca nova. E depois a partir daí avançamos para a parte da cor, perdão, anatomia interna dos dentes, a parte da estratificação, que é realmente a parte artística. Nós trabalhamos com cerâmica, que é literalmente vidro, não é? Pó misturado com líquido, que nós estratificamos, vai ao forno a cozer, dependendo da marca da cerâmica, mas pelo menos a 700 e poucos graus, e é camada sobre camada, e construímos o dente dessa forma. Essa parte é super criativa, porque não existe uma forma de fazer as coisas bem, existem várias formas de ter ótimos resultados. E é realmente nessa parte que, por exemplo, naquilo que falei há bocado, eu gosto de ver os meus colegas, porque e Portugal, neste momento, temos um mercado recheado de técnicos de alto nível. Estamos, acho eu, na minha opinião, num nível altíssimo. E essa comparação é fixe, porque consigo ver casos de colegas meus que eu sei que trabalham de forma completamente diferente, mas têm resultados incríveis. E às vezes ir buscar um bocado que X faz, ir buscar Mas imagina, um bocado o que Y faz. esse resultado fantástico é em termos técnicos que tu vês, ou é mesmo o cliente final consegue ver? Ambos. Por exemplo, há coisas que o paciente não vê, mas nós, que somos profissionais, conseguimos ver. Às vezes nós não gostamos de pequenos detalhes nos dentes que fizemos, mas que para o paciente são completamente indiferentes, porque ele não consegue ver isso. Mas nós vemos. Depois a parte do sucesso na reabilitação é complicada, porque depende sempre de 3 expectativas. Depende da minha expectativa, que eu fiz o caso, eu quero gostar dele, quero que fique bem. Expectativa do médico, porque o médico é que aprova tudo, o médico dentista. E depois a última expectativa, que é de paciente. Então a cadeia de valor é, o paciente vai ao dentista, não é? Sim, Ele detecta a falta de alguma coisa, de whatever, o que faz for, uma prescrição médica, prepara tudo e faz uma prescrição médica para eu fazer. Uma pesquisa a vocês. Vocês desenvolvem de acordo com as indicações do médico. E o médico também envia-nos a prescrição de acordo com a expectativa do paciente, dentro das possibilidades de cada caso. Às vezes é complicado, porque acontece às vezes o seguinte: nós fazemos tudo, está a correr tudo bem, eu gosto do caso, o médico gosta do caso, mas o paciente não gosta. Acha que esteticamente está bem, não se identifica com o resultado final. Mas existe muito essa... Existe um bocado. Graças a Deus eu ainda sou novo e ainda tenho os dentes. Os dentes são uma questão muito complicada, e há pessoas que têm traumas por causa dos dentes, porque é a nossa montra, e realmente mudou muita coisa. E às vezes é complicado gerir essa expectativa, que depois também é a parte emotiva, por isso é que o trabalho do médico também é super importante. E para ser um bom médico dentista, a parte técnica é crucial, mas a parte humana é fundamental. E eu acho que nem toda a gente tem perfil. E eu nunca teria perfil para ser médico dentista, porque ter que passar um dia inteiro a atender, sei lá, 10 pessoas, em que todas elas têm personalidades diferentes, chegam a alturas diferentes do dia da sua vida, gerir expectativa, é muito apesar que eles chegam lá, estão com a boca aberta, não é? Também não há muito. É complexo, é um trabalho muito difícil. O trabalho deles é um trabalho muito difícil. E depois também acontece às vezes, colocamos o caso, eu não gosto de caso, o médico não gosta de caso, mas o paciente adora e quer ficar com o caso. E nós olhamos para o caso e dizemos: mas isto pode ser muito melhor. Nós podemos repetir, pode ficar melhor. Uma expectativa baixa, não é? Lá está, a expectativa é simplesmente um prisma diferente. A estética é muito pessoal, não há uma definição fixa para a estética, não é? Por isso é que é um bocado complexo. Também por isso é que é um bocado complexo definir a só pela estética, que um caso que é muito bom, um caso que é muito mau. Por exemplo, há casos que tu podes ver o caso final e dizer: este caso está mais ou menos, não está nada especial. Mas se vais ver o inicial, como é que o caso começou, e vês a transformação, ficas: para o que a pessoa tinha e para o que tem agora, está uma transformação brutal. E a gestão de expectativas também passa muito por aqui. Estética, acredito que haja essa... Uma pessoa que tem a boca destruída e que passado um ano consegue ter os dentes impecáveis, mesmo que não tenha uma estratégia. Depois há graus, não é? Se calhar temos um grau quase de saúde, não é? Certo? É inteiramente saúde. Sim, mas imagina, mas podemos acabar só no grau estético, por exemplo, certo? Mas isso, sim, mas mesmo grau estético pode ser saúde mental, porque há pessoas que se foram... Sim, ok, não estava a levar por esse prisma. Sim, mas há casos que é só estética. Mas eu acho que a componente eu estou a dizer isto porque a questão de expectativas é diferente, não é? Porque eu chego com um problema... por exemplo, eu vou dar um exemplo próximo. Por exemplo, o meu pai, há alguns anos, retirou os dentes todos. O pai era fumador e tal, aquelas coisas todas. Ali da malta de 60, não é?
Pá, e a expectativa do meu pai era ter os dentes impecáveis. Quero comer, não é? Pronto, pá, não precisa, pá, não acredito que o meu pai tinha grandes problemas estéticos. Lá está, a questão da diferença. Mas o meu pai já era um caso saúde barra estético. Era saúde, já acabaria por ser já saúde, não Saúde é? e conforto, provavelmente. Exatamente, exatamente. Outra coisa, se calhar sou eu agora de, lá sei, não gostar do formato dos dentes e coisas mais, se calhar já é uma expectativa Completamente muito diferente. mais, Sim, completamente muito mais diferente. difícil de acompanhar a minha, não é? Sim, Digamos assim. muito. É difícil. Por isso é que, por exemplo, eu digo aos meus clientes todos que não trabalhem só connosco, trabalhem com mais laboratórios, porque eu considero que é muito mais fácil eu ter a minha linha de trabalho. Ou seja, é muito fácil começar a E vocês identificar. fazem a mesma linha, imagina, se eu quiser os meus dentes todos, vocês montam. Sim, Pá. sim. Fazemos um projeto, o médico já Mas eu ferramentas. consigo ver, eu vejo o projeto também, eu não vejo. Mas isso é um trabalho médico que é brutal. Hoje em dia há ferramentas com apoio de inteligência artificial em que Uma também 3D. monta em 3D tu consegues ver uma previsão do resultado final numa fotografia sem ter mexido na boca, só com fotografias. Sim. O que é espetacular. E depois o médico já nos consegue passar essa informação para nós e depois cabe-nos a nós, com o apoio dele sempre, tentar cumprir com os requisitos que nos forem enviados. Às vezes não dá. Às vezes não dá. Não temos margem para fazer o que é necessário, mas ficamos próximo. Isso é que é importante. Depois a questão de, por exemplo, o exemplo deste teu pai. Nós temos muitos casos em que o paciente apenas quer comer, quer ter a função equilibrada e o mais importante aqui na reabilitação. Sim, aqui o mais importante da reabilitação realmente é a função. E o curioso é que a estética provém sempre da função, ou quase sempre. Por mais a natureza, a formato dos nossos dentes, que nós consideramos bonitos, nascem pela função que executam. Então é um bocado difícil separar as duas coisas. Mas a gestão de expectativa nesses campos é realmente difícil, porque era o que eu estava a dizer, eu tenho a minha linha de trabalho. Começa a ser fácil para quem está na área perceber que X caso é um caso feito por nós, Clarity Lab. Porque o nosso tipo de trabalho é idêntico, ou seja, pode consigo perceber a diferença entre vocês e um outro concorrente? Consegues olhar e ver. Sim, há casos, eu reconheço pequenos toques de anatomia que alguns colegas meus têm e que outros não têm, ou a forma como estratificam a cerâmica. Há coisas que se notam no tratamento dos modelos, até na forma como tiram as fotografias, nota-se. Por isso é que há casos que, feitos saindo da minha mão ou da mão de alguém da minha equipa, se calhar nunca vão suprir totalmente as expectativas daquele paciente. Mas se for outro colega meu a fazer, vão. Porque ele naturalmente tem uma forma de trabalhar e tem um gosto por aquele tipo de anatomia que se enquadra. Depois também eu gosto. Para mim é muito fácil fazer um formato de dentes. Eu tenho um formato de dentes típico que faço quase sempre, que tenho liberdade. E que nem penso nele, sai-me. Porque isto não deixa de ser também um bocado de trabalho pessoal, por isso é que a parte criativa é importante. E muitas vezes há casos em que eu não tenho solução técnica para fazer, mas que um colega meu tem. É curioso, por isso é que é uma área difícil. Sim, quando se junta design, não é? Eu, por exemplo, nós também temos um negócio ligado à moda, não é? E acontece muito isso, que é, nós por acaso trabalhamos com 2 designers diferentes, uma rapariga e um senhor, portanto, somos igualitários, mas são 2 visões completamente distintas. Levar o mesmo projeto a um e levar ao outro, não é? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, e no entanto, dizer que um é melhor do que o outro não faz sentido. Não é o melhor, é o melhor para determinada situação. Isso acontece muito na prótese. Felizmente, era como eu estava a dizer, nós temos, eu considero que em Portugal somos um país pequeno, mas temos uma percentagem grande eu trabalhei fora, portanto tenho essa comparação. Temos uma percentagem grande de técnicos com uma qualidade brutal mesmo. Isso também nos ajuda, porque quando está a maré cheia para uns, está para todos. Então, se eu tenho uma concorrência muito forte, vai-me obrigar a mim a também crescer e progredir. E felizmente eu consigo ter partilha. Nunca me fecharam as portas, eu consigo aprender. Eu tenho aprendido com muita gente de qualidade. Achas que há partilha nessa área? Por acaso na área médica há muito... Podia haver mais. Eu acho que há alguma, mas ainda existe muita insegurança. Mas isso também eu acho que é cultural. O povo português é um bocado inseguro. Sim, nós não gostamos de mostrar o ouro, não é? E eu acho que todos ganharíamos se partilhássemos mais. Porque mas achas que é geracional?
Ou achas, por exemplo, os teus concorrentes têm Eu acho que é todos... melhor, eu acho que tem melhorado. Eu acho que Tu és muito jovem, não é? sim, eu acho que tem melhorado. Acho 33 que anos num projeto próprio e à frente acredito que se calhar os teus pares no mercado sejam pessoas já há muitos anos cá. a maior parte, sim, a maior parte trabalham todos há mais tempo do que eu. Sim, sem dúvida. E achas que é geracional? Achas que as pessoas mais jovens têm mais essa abertura Acho que sim, acho que sim. Acho para que, compartilhar? Acho que sim, acho que têm. E também hoje em dia é mais fácil partilhar, não é? Antes não havia Facebook, não havia Instagram, não havia tanta Sim. comunicação. Nós também temos necessidade de divulgar o que fazemos, não é? Eu acho que também é uma coisa que nós somos um bocado disruptivos. Nós divulgamos, tentamos ter um bom. Não é perfeito no trabalho de marketing, Sim, é muito amador, mas tentamos tentamos estar sempre presentes. Tentam fazer. Sim, primeiro Não é? por autoavaliação, porque eu fotografo quase tudo que fazemos no laboratório Uhum. e eu e a minha equipa fotografamos, as raparigas fotografam os casos que fazem. Primeiro para autoavaliação. Na minha opinião, não há melhor ferramenta para autoavaliarmos o que fazemos, a não ser com uma fotografia. Porque passado um ano vou ver exatamente o que fiz. Uhum. Se ficar só na memória, a nossa memória é muito emotiva, não é? Sim. Então, às vezes, normalmente é muito enganadora, não é? Nós exatamente. temos. A maior parte Já existem até muitos estudos sobre isso, não é? As memórias são montadas pelo nosso cérebro, não é? Exatamente. E muitas vezes nós estamos a lembrar de uma coisa que muitas vezes aquilo nem existiu, não é? Sim, então a fotografia é essencial para nós vermos onde viemos e a maior parte das vezes vemos que progredimos muito. Eu há um ano fazia isto assim, hoje isto eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha, mas está lá, está nas redes sociais e é para ficar, faz parte da história. Outras vezes olhamos para o que fizemos, nós fogo. Eu há um ano fiz este caso está muito melhor do que o que eu tenho feito agora. O que é que se está a passar? É uma ferramenta importante. Mas também muito feedback que eu já recebi, que me ajudou muito, foram de outros colegas que viram os meus casos publicados na internet e que me deram críticas construtivas. E a maior parte foram mesmo críticas construtivas. Nunca sofri muito, não sofri quase nada. Aquela crítica destrutiva. Não tive essa experiência. Há sempre um ou outro que dá uma crítica, mas depois não explica porquê, não é? Não diz isto está mal, mas porquê? Aí ficámos no vazio. Sim, Mas foi raro. Foi raro a maior parte das pessoas. Olha, eu acho que isto devia ser feito assim, ou posso melhorar aqui ou acolá, e eu, ok, ajuda-me, mas como é que tu fazes? Como é que não? Existe partilha. Mas podia ser mais. Podia ser muito mais. Dá trabalho, é verdade, e uma pessoa expor-se é assustador, não é? Não é para mais porque eu sou jovem, e a maior parte dos meus colegas trabalham há mais. A maior parte não, mas uma grande parte trabalham há mais anos. Têm muita experiência, têm todos uma qualidade alta. Sim, tu consideras alta. Que eu considero alta. E estar-me a expor, eu sei perfeitamente que muitos vão olhar para o que eu estou a fazer e isto não está bem. Ou isto podia estar mais bonito. Mas faz parte. Faz parte porque. Como é que tu ganhas confiança? Imagina, uma das barreiras, esse problema estava a dizer, a questão da aceitação, não é? Há sempre, normalmente, eu vejo isso quando falamos em design, não é? E alguém que não vende, que desenvolve alguma coisa para nós, que é um bocadinho como nós na Yoast fazemos. Às vezes eu sinto que quem executa depois tem medo da validação, não é? Tem medo de, ok, eu vou do género, nós às vezes passa isso connosco, estamos a tirar a sessão fotográfica de alguns modelos, não é? Pá, eu sou completamente leigo no assunto, ponto, não é? Para mim está bom, eu olho, está impecável, não é? Mas depois é alguém com capacidade técnica que é extremamente crítico e exigente, que foi ele que fez aquilo, pá, não consigo, tipo, eu olho para ali e estou a ver defeitos, não é? Mas eu, estás a ver? Não consigo que aquilo fique bem, não é? Como é que tu vais ganhando confiança? Porque imagina, se tu tens um caso de há 2 anos que não é que tu olhas hoje e dizes fogo, eu faço beat 1000 vezes melhor do que aquilo. Eu acho que aqui tem um dos problemas em cima da mesa. O primeiro é nós aceitarmos que o que fazemos é o melhor que puder, aceitar que estamos a fazer o melhor que podemos fazer na altura em que o estamos a fazer. Ou seja, todos os casos que eu faço tento colocar tudo o que tenho. Faz o teu melhor em cada processo que pegas, não é? Mas assumo sempre que uma melhor hoje vai ser inferior a uma melhor da manhã. Lá está, porque a busca pelo erro. O processo de melhoria continua, não é? Sempre. Método Kaizen. Tento aplicar isto na minha vida desde há muitos anos. E temos que aceitar que para progredirmos temos que procurar o erro. Portanto, expor-me faz parte. Sair da zona de conforto. É desconfortável, mas se estiver confortável não vou evoluir. E a minha equipa também não evolui se estivermos confortáveis. Portanto, temos que nos expor. É obrigatório. Por isso é que a máquina está lá para toda a gente tirar fotos e toda a gente tira fotografias. E outro problema que estás a colocar é a extrema exigência que nós temos pelo que fazemos. Eu vou dar um exemplo. Acontece, às vezes isto acontece. Recebemos casos
às vezes casos de pacientes que começaram tratamento no outro lado ou que já fizeram facetas há 5 anos ou que agora mudaram de dentista ou estão no mesmo dentista, mas ele agora trabalha connosco. E recebemos o caso para fazer mais uma ou duas coroas, mais um ou dois dentes. E quando são trabalhos bonitos, nós guardamos, nós ficamos, este trabalho está fixe. E às vezes acontece que recebemos um caso, fomos nós que fizemos, mas já não nos lembramos. Uhum. E a Inês faz muito isto. Porque eu sou muito crítico também. Qualquer caso, arranjo sempre defeitos. És perfeccionista. Mas muitas vezes demasiado, porque estou a ver coisas que mais ninguém vai ver. Ou às vezes estou simplesmente não estou a ser perfeccionista, estou a ser inseguro. Não fiz. É um bocadinho isso. É um Sim, bocadinho estou a isso. ser inseguro. Então já aconteceu. Ela, olha este caso, mesmo fixe. Este médico trabalha com quem também? Este caso está mesmo altamente. Ela, este caso é nosso. E eu logo vi, estás a ver? Este lado aqui deste dente não está bem. Arranjei logo um defeito. Sim. Eu acho que isso é encontrar o equilíbrio, esta insatisfação Às constante. vezes isso é um bocado de humildade, não é? Imagina, por exemplo, eu antes de montar o meu primeiro negócio era mais crítico com as outras empresas do que, ou as pessoas que eu trabalhei, ou do que sou agora. Eu agora consigo perceber as limitações, consigo olhar para o meu e dizer mal de tudo que eu tenho, não é? Mas eu, se olhar para o mesmo de outra pessoa, pá, se calhar ele não fez porque, pá, as condições que ele estava naquele momento permitiu-lhe fazer o melhor daquela determinada forma. Mas isso também tem. Acho que é outra questão ainda diferente. Que é, eu acho que tu nunca vais ser criticado por alguém que faz mais que tu. Sim, Ou que faz muito. Ou seja, se tens uma empresa e tu trabalhas muito, dificilmente vais criticar uma pessoa que sabes que se esforça, mas não teve um resultado que tu terias, por exemplo. Ou um resultado que tu não gostas. Mas sabes que ela está a esforçar e sabes que está no caminho. Não a vais criticar, no máximo vais dar uma ajuda. Que é o que aconteceu aí. Não sabes quem era, não é? Foste tu, mas este trabalho está impecável. Mas vi tudo de bom que estava feito. Mas mal soube que tínhamos sido nós, fui encontrar. E que realmente está aqui uma coisa. E que não está. E claro, a equipa ri-se um bocado, mas esta satisfação constante é importante. Porque lá está, é a procura pelo erro, mas às vezes também é um bocadinho difícil de gerir, porque é fácil aqui na armadilha em que nos tratamos pior a nós do que trataríamos outra pessoa no erro. Por exemplo, eu às vezes reparo, quando eu cometo um erro ou quando faço algum caso que não teve sucesso, a minha voz interior trata muito pior do que eu trataria algum colega meu, algum amigo meu, algum membro da minha equipa. Se calhar se o membro da minha equipa que fizer um caso não fica bem, olha, tem calma, tranquila, vamos ver soluções, vamos melhorar, não te preocupes. Mas quando sou eu a cometer este erro, eu trato-me a paz de cão. Eu literalmente, é isso que eu queria perguntar. Eu literalmente fico mal. E não é necessário. Eu posso na mesma ficar insatisfeito. Mas como é que tu lidas com isso? Como é que lidas com um trabalho mal feito? Eu pessoalmente lido mal com o meu mal feito. Eu lido bem quando as pessoas não atingem o nível que é necessário, ou quando cometem um erro, ou quando se enganam. Lido bem porque somos todos humanos. Vamos errar. Sim, tu lidas bem com o erro dos outros, mas com Lido o teu. porque, por exemplo, na minha equipa eu não tenho pessoas que estão a trabalhar sem esforço. Toda a gente é super dedicada. Portanto, eu nem sequer teria coragem de ficar extremamente chateado, porque sei que quando elas vão cometer erros, esforço, e digo elas porque só trabalho com mulheres, sei que quando elas cometerem um erro vai ser porque acontece, porque elas são muito dedicadas, estão todas muito esforçadas. Portanto, eu não tenho sequer lata. Por acaso já passado algum tempo para cá, desliguei-me um bocado do esforço. Imagina, não vão ver isto pensado posso transmitir isto de uma forma negativa, mas imagina, muitas vezes, e até passei isso em casos muito práticos, que muitas vezes nós, os donos da empresa, principalmente quando nós somos pequenos, quando a empresa é pequena, ela exige muito de nós. Nós temos que ter tarefas operacionais, não é? Yeah. E é isso uma pergunta que eu te vou fazer a seguir. Mas muitas vezes nós somos 3 pessoas, neste caso somos 4, não é? Nós somos quem trabalha nesta função, nós somos o líder da empresa, e depois nós somos o dono da empresa, e depois somos uma quarta pessoa, que é um ser humano que tem sentimentos, que está cansado, que tem inseguranças, tem essa coisa toda. São 4 prismas totalmente distintos que nós muitas vezes temos que lidar com elas, não é? E as 4 querem coisas distintas, não é? Às vezes ao mesmo tempo. E muitas das vezes ao mesmo tempo. E eu, por acaso, eu agora quero explicar aqui um bocadinho a minha linha de pensamento para não ficarem muito... as pessoas não perceberem mal, mas eu senti necessidade a uma determinada altura de
começar a ter métricas no trabalho das pessoas, não é? E tentar explicar que, pá, eu não quero esforço, eu quero resultado. Pá, se tu te esforçaste muito a fazer isto, pá, o mundo, pá, infelizmente, não é? O mundo não é justo. E nem, nós falávamos um bocadinho sobre isto, até um bocadinho das artes marciais, nós vamos falar um bocadinho à frente. Pá, nem sempre a pessoa que é mais esforçada, que treinou mais, que se dedicou mais, vai ser está mais próxima do que toda a gente do resultado, mas não, nem sempre vai ser aquela que vai ganhar. Sim. Não é? E então, se as pessoas já forem para o jogo a pensarem que eu não tenho só que ser esforçado, eu tenho que arranjar formas de conseguir ter um resultado. Nós temos métricas. E só daqui um trecho que não é meu, não é? Como é lógico, mas o Bill Gates a uma certa altura tinha disse uma frase muito interessante, que era que gostava de contratar pessoas preguiçosas. Que arranjam solução fácil para tudo. Não é? Que eles arranjavam sempre solução fácil e rápida para tudo, não é? É um bocado por aí. Sim. É? Isso também que tem é a utopia do esforço. Isso também tem nós a ver habituamos as pessoas que o importante é serem esforçados. Opa, sim, mas nós não defendemos propriamente isso. Não, eu prefiro um esforço inteligente. Eu estava a dizer só para explicar, senão eu prefiro o esforço. Parece que eu sou um gajo sem coração. Não, eu percebi. Eu percebo que, por exemplo, a geração do meu pai é uma geração muito. Pá, o caminho mais difícil provavelmente é o mais certo. E a nossa geração já é muito mais. Don't work hard, work smart. Trabalha de forma inteligente. Sim. E nós tentamos aplicar isso sempre possível dentro da empresa. E temos métricas e valorizamos muitas métricas, porque nós, quando queremos avaliar os resultados que pretendemos ter ao final do ano, temos que fazer uma previsão conforme a métrica, conforme os resultados que cada elemento vai ter. Mas, no entanto, há pessoas que conseguem ter aqueles resultados, se calhar, sem tanto esforço, como o colega do lado, não é? Se ela não precisa de tanto esforço e se ela não precisa de tanto tempo, como um bom colega de equipa deve perder um bocado do seu tempo a ajudar o seu colega a crescer. Para que a gente consiga ter um nível, ou tente ter um nível mais ou menos idêntico entre todos. Isso lá acontece. A partilha da empresa é muito grande. E quando digo esforço é nesse aspecto, por exemplo. Como é que tu na prática fomentas isso? Fomentas pelo exemplo. Uma equipa de 6? Pelo exemplo. Eu tento fomentar o máximo possível pelo exemplo. E não tem um caminho muito longo a percorrer na parte da liderança. É complexo, é muito mais difícil que as pessoas pensam e de qual que eu pensava, liderar. Eu acho que eu vejo um bocadinho para mim, não é? Eu acho que é um bocadinho tentativa e erro, porque sem dúvida, o problema do nunca erro... sabes o que é que por muito que tu lês, para já ninguém te ensina a ser líder. Ninguém. Porque, não é? Ninguém. Mas o problema do erro na parte de liderança é que nós podemos magoar alguém, podemos ferir suscetibilidades, não é? E há caminhos que realmente é preciso ter cuidado. E essa é a parte. Eu acho que isso também é um aspecto importante da liderança, não é? Muito importante. Isso é um fator importante, porque por exemplo, atrás do trabalhor está uma pessoa. Sim. E se essa pessoa não bem. Eu até gosto para o contrário. Eu estou a contratar a pessoa que por trás tem um trabalhador. Eu tento fazer esse exercício sempre. Não é fácil, mas é aí que entra também a Inês, porque eu e a Inês somos os responsáveis pela empresa. E da parte da humanidade, ela tem muito mais valências do que eu. Ela tem muito mais sensibilidade, consegue fazer uma avaliação. Uma avaliação parece mal, mas ela consegue com muito mais facilidade perceber se há um elemento da nossa equipa está a ter um dia mau, se está triste, se está com algum problema. E sinceramente isso muitas vezes passa-me ao lado, não é de propósito, mas eu não reparo nisso. E só quando eu vou falar com a pessoa e reparo que ela me está a responder de uma forma diferente, está mais triste ou está mais impaciente, eu, ok, passa alguma coisa, mas no entanto ainda já reparou. E já vai abordar a pessoa de outra forma. E ela ajuda-me muito nessa parte. E também tento informar-me mais. É um assunto que eu gosto de ler. A parte humana, não é? Sim, é um assunto que eu gosto de ler, a parte humana e autoconhecimento, porque o autoconhecimento ajuda-me a conhecer também melhor os outros. Porque muitas das vezes que eu tenho uma má reação com alguém, não é por causa da pessoa, é por minha causa. Porque eu é que estou a reagir mal a uma situação que se calhar nem existiu. É uma má interpretação minha. É complexo. Pelo menos para mim, eu considero que essa parte é complexa. E ela consegue fazer muito bem esse papel. Então dividimos a liderança um bocado nesse aspecto. E isso depois, organicamente, as pessoas começam a procurar mais Inês. Achas que essa proximidade, imagina, tu consegues, se aumentares a equipa, imagina se duplicares ou triplicares a equipa,
começa a ser Eu dou-te um difícil. exemplo. Nós aqui eu tenho uma esfera de pessoas que são muito próximas. E eu gosto dessa proximidade. Gosto que as pessoas. Eu gosto porque eu acho que nós conseguimos antecipar muitos problemas, não é? Entre pessoas, com a pessoa, se a pessoa está confortável, não está desconfortável. Quer dizer, é a deslocação para o trabalho, é em casa, tipo, não estás bem, porque é que não estás bem? Porque depois essa pessoa vai potenciar o trabalho dentro do negócio. Exatamente. Não é? Eu gosto dessa proximidade, mas por exemplo, nós temos uma das empresas tem uma unidade fabril, um dos projetos tem uma unidade fabril. Há pessoas que eu nunca falo, não é? Há sobre lideranças, não é? Esse é um problema que eu penso frequentemente. Nós temos laboratório e temos mais alguns projetos em cima da mesa para avançarem, e é impossível termos um projeto a longo prazo de sucesso sem uma estrutura. Quer dizer, impossível não é? Porque hoje em dia o digital mas é difícil. Depende dos setores, sim. Depende dos setores, mas é difícil. Precisamos de uma boa estrutura, e uma boa estrutura depende de pessoas, sempre. Isso preocupa-me. É o que mais me causa preocupação em qualquer projeto. O crescimento. Ok, com quantas pessoas é que eu consigo relacionar-me de forma próxima, de forma a ter controle sobre o que se passa e de forma a promover-lhes a elas um bom ambiente de trabalho e boas condições para trabalhar? Porque na realidade se eu não estiver próximo delas, eu vou ter dificuldade em conhecer as necessidades que elas têm. Eu vou ter dificuldades. Já assim, nem sempre é fácil, porque as pessoas também têm as suas inseguranças, têm a sua personalidade, que às vezes são mais introvertidas, ou seja, São mais fechadas. são mais fechadas. Portanto, quanto mais for a estrutura, eu acho que mais difícil é, primeiro, ter um trabalho personalizado com muita qualidade, não é? Porque começamos a ter muita mão a fazer o trabalho, tenho medo de perder a identidade da empresa, mas também tenho medo de tornar a empresa mais fria, porque nós gostamos e gostamos de sentir que as pessoas na nossa equipa se sentem confortáveis, se sentem realmente apoiadas e que nós nos importamos com elas, porque importamos. Eu passo mais de 8 horas por dia, muitas vezes, com elas, fechado numa sala. Portanto, se não houver aqui uma componente muito grande de camaradagem e de proximidade, o que é que sobra? Sobra a frieza do trabalho? É pouco, as pessoas não vão estar felizes. Sim, nós passamos hoje mais tempo no trabalho do que propriamente Sim, com portanto, os filhos. se nós passamos mais Eu falo tempo no por mim, não é? trabalho... Passo mais tempo a trabalhar. Sim. Se ignorar o sábado e domingo, passo mais tempo a trabalhar do que com a minha filha, por exemplo. Sim, e lá está por ser que a componente humana... Eu não falo com a minha mulher porque trabalho com ela, não é? Grande parte, portanto também não posso dizer isso, mas há muita gente que é a realidade, não é? Sim, e por isso é que esta componente Portanto, se humana... não estamos bem no trabalho... E muitas vezes, por exemplo, aquela frase muito usada antigamente, ainda se usa um bocado, que é preciso separar o trabalho da vida pessoal, entras na empresa e fechas a vida pessoal. Isso é impossível. Uma pessoa que tenha problemas em casa, por muito profissional que seja, e por muito que nem sequer toque no assunto durante o trabalho, a energia dela não vai ser a mesma. Nunca vai estar no seu auge. É assim, isso depende da expectativa que tens como funcionário. Se quiseres trabalhar com uma equipa medíocre, isso nunca vai ser um problema, porque a pessoa vai executar o que tiver para fazer, mas se tu procuras ter o expoente máximo daquele trabalhador, ele tem que estar em pleno das suas faculdades. Eu quero sempre ele tem o que expoente estar máximo. feliz, ele tem Pois que, é isso, mas nós tem que vir no máximo. Nós queremos sempre o expoente máximo de toda a gente. E não é só como trabalhador, mas também como pessoa. Quanto mais feliz e quanto mais motivada a pessoa estiver, melhor vai produzir. Mais vai produzir e melhor vai produzir. Melhor vai ser a produção. Ainda por cima no mercado de personalização, não é? Ainda melhor, não é? Ainda melhor. E para mim é crucial que as pessoas se sintam realmente confortáveis. O máximo possível. E lá está. Essa é uma das dificuldades de ser líder de uma equipa, pelo menos a parte técnica, e também fazer parte da equipa técnica. Porque eu tenho que produzir como elas. Mas também tenho que dar todo tipo de apoio. E isso é difícil. E a grande vantagem que eu acho que existe em sermos uma equipa em que eu sou o líder, mas não sou o líder, todas elas são líderes. Esta é que há alturas em que eu também preciso ter alguma muleta, há alturas em que eu também não estou muito fixe, não estou muito bem. E sentir que elas percebem isso organicamente, vêm elas apoiar-me, vêm elas ajudar-me, é ótimo. É realmente uma equipa, é verdadeiramente uma equipa. Isso eu acho que se fomenta muito pelo exemplo. É muito por aí. Por exemplo, para mim era impossível chegarmos ao nível onde nós estamos. Era impossível eu estar a produzir como estou agora
Não sou o melhor, longe disso, mas considero que a minha evolução, a minha progressão tem sido ótima. Mas seria impossível eu progredir tanto em tão pouco tempo se não tivesse este espírito de camaradagem diário. Era impossível, porque muitos problemas que me iam surgir eu não ia conseguir resolver, ou então não ia ter motivação para resolver da forma correta, que é a longo prazo, ia tentar arranjar uma solução prática e rápida, porque não ia ter apoio, ia me sentir sozinho. E com este tipo de equipa e com este tipo de mindset, não. Não, e por exemplo, nós sempre que contratamos alguém novo, notamos que depressa. Ela entra naquela cultura da Sim, empresa, sim. não é? Claro, umas pessoas mais rápido que outras, mas depressa conseguem encaixar e conseguem perceber, ok, eu aqui estou num ambiente seguro. Quando digo ambiente seguro eu se cometer um erro, não vou ser maltratado, ou não vou ser encostado à parede. Eu se tiver que faltar porque fui ao médico de urgência, está tudo bem, eles vão compreender. Eu se tiver um familiar que me de repente ligou que está doente, e se eu tiver a necessidade de sair, eu posso sair, porque eu prefiro que a pessoa saia e resolva o seu assunto, que esteja a trabalhar, estressado, a olhar para o relógio, a pensar noutra coisa qualquer. Não vai produzir, vai cometer um erro, provavelmente vai fazer aquilo mal, Vai cometer estragar, um erro, vai ficar frustrada porque cometeu o erro. No vai dia estragar seguinte, um produto, depois no dia seguinte eu se calhar vou tentar o erro, vou dizer, olha, isto aqui está mal feito, vai voltar a ficar frustrada, ou seja, em nada é positivo. Em nada. E ela também não conseguiu resolver o problema familiar. Claro que isto aqui é sempre necessário termos bom senso, não é? E as pessoas também, eu também dependo do bom senso delas. Mas eu, pela minha experiência, que não é curto, não é? Posso ter muitos dissabores, é que se eu me tornar vulnerável ao confiar nelas, que é o que tem acontecido, eles já não vou ter muita razão de queixa, porque as pessoas que querem trabalhar bem procuram empresas que também querem trabalhar bem, não é? Eu se, por exemplo, no mercado de calçado, eu se quiser ser designer de uma Nike, ou de uma Adidas, ou uma do Louis Vuitton, pá, é porque tenho realmente intenções de ser muito bom. Se eu tenho intenções de ser muito bom, eu não vou para lá para brincar, eu vou para lá realmente para me esforçar. Portanto, à partida, o tipo de empresa a qual eu me candidato serve de filtragem à minha personalidade e aos meus objetivos. Então nós também temos que confiar nisso. Por isso é que também é importante, tudo está interligado, por isso é que é importante nós vendermos bem a nossa imagem, dar a conhecer ao mercado aquilo que nós fazemos e qual é o nosso mindset, o que é que nós queremos. Serve de filtragem logo para possíveis colaboradores, para possíveis clientes. para mim, para os que estão lá dentro. Exatamente. Porque há certas áreas que as pessoas gostam de exibir, quer dizer, eu trabalho aqui, não é? Isso é uma mais-valia de retenção das pessoas. Sim. As pessoas têm que gostar, têm que sentir que fazem parte do projeto. Outra coisa que também nós tentamos implementar é quase todas as decisões tomadas dentro da empresa, Elas têm peso. elas têm peso. E nós reunimos, pessoal, temos esta situação. A solução que eu acredito ser a melhor é esta, mas eu quero ouvir-vos. E muitas vezes elas dizem, pai, não sei o que dizer porque nunca pensei nisso. Ok, vamos pensar e amanhã voltamos a falar. Primeiro, estão a ajudar-me, a minha empresa, porque eu não sei tudo, não é? Se eu tenho pessoas a trabalhar comigo, eu tenho que... O conhecimento está disperso pela sociedade, não é? Exatamente, eu tenho que ter o máximo partido disso tudo. Elas sentem que fazem parte, porque fazem. Aquela típica empresa em que o líder toma toda a decisão, quase que esconde as decisões que vão ser tomadas e que separa totalmente a equipa deles, que se isola. Pá, eu acredito que deve ser uma vida muito solitária, não deve ser muito fixe. A insegurança deve crescer muito porque... Assim, eu acho que solitário é sempre, não é? Sim, há sempre alguma solidão, porque nós Ser pensamos... líder de um projeto é, imagina, Sim, uma pessoa pensa sempre em problemas que todos não pensam. Sim. E muitas vezes, mesmo que nós trabalhamos com as nossas respectivas, imagina, no meu caso, a Gisela tem uma posição na empresa, não é? Pá, e muitas vezes eu sei que eu tenho isto, eu estou a ver isto, não é? Pá, mas eu não posso ir lá para ali, porque para já ela não me vai ajudar, vou estressá-la, quando o que eu quero é que ela execute aquela determinada tarefa bem feito, não é? E se calhar, eu por acaso no meu caso, eu tenho outras pessoas que posso chegar e dizer, olha, pá, tenho aqui este problema, Sim, e construir aquele núcleo duro. Mas depois também isso lá está, só consegues isso se tiveres uma relação próxima, porque sabes, já tens uma ideia de como é que a pessoa se vai comportar em determinados momentos, em determinados níveis de stress. Nós somos poucos, mas somos 6 pessoas, mas reagimos todos de forma completamente diferente a situações de stress. Portanto, o cuidado... Sim, e tu depois vais procurar, sim, por exemplo, eu quando quero ter uma decisão lógica,
Exatamente. Eu quando quero ter uma decisão lógica, rápida, eu vou à beira do João e digo: olha, João, tenho isto. Pá. E ele vai-me trazer uma decisão lógica, não é? por exemplo, lá na empresa, quando quero uma decisão rápida e prática, falo com a Nívia. Nívia, como é que eu faço isto? Ela se não sabe, diz logo que não sabe. Uhum. E quando sabe, geralmente é muito prática. Aquelas soluções que tu com um prego e um martelo resolves arranjas um carro. Está feito. Está feito. Muito prático. Isso é a Gisela aqui. Se eu quiser uma solução mais complexa e a pensar a longo prazo e com inputs diferentes, falo com a Inês. Ou com a Bárbara. Se quiser uma solução prática, mas menos experiente, porque é menos experiente, falo com a Nissa. Mas são totalmente diferentes, ou seja... Interessante. E tu procuras, consoante o perfil que tu tens traçado dentro da empresa, sim, tu vais procurar... também dependendo do problema. Também não posso decisão. perguntar coisas por exemplo, à Inês, que eu sei que ela não vai ter conhecimento técnico. Sim. Percebo. É injusto. Mas isto é curioso e eu acho que a forma como nós lidamos com a equipa faz com que a equipa também lide dessa forma connosco. Portanto, se eu tenho esta abertura para me expor... Também vais ter o contrário. Exatamente, porque elas sabem perfeitamente. Aquela dinâmica da porta aberta, não é? Exatamente. Hoje por acaso já não se usa, não é? De termos o chefe que trabalhava na secretária dele, não é? E normalmente quando um gajo ia lá abrir a porta, normalmente não era uma cena muito fixe, não é? Sim. Hoje isso já mudou um bocadinho, não é? E já temos as pessoas todas envolvidas no mesmo ambiente. Ainda e bem, porque há muitas decisões que são tomadas, ou há muitos casos que têm muito sucesso, em que dependeu delas, não dependeu de mim. Sim. Porque elas têm essa liberdade e elas lideram. Mas já bem que falamos também no início, um bocadinho do desenvolvimento e passar esse poder para elas, não é? Porque se tu não passas pelo primeiro patamar do erro, da pessoa errar, também não tens desenvolvimento. Se não tens desenvolvimento, nunca vais ter tomado a decisão de responsabilidade. Exatamente. Quer dizer, eu olho para a minha carreira, pá, eu já fiz muita porcaria. Mas... Quem nunca? Mete porcaria nisso. Quem nunca? Pá, só de me lembrar aqui até já fico... Eu fico nervoso. Eu tenho alguns casos, que fizemos, que eu fiz, pá, que ficaram muito maus, mas estão todos guardados. Eu desses nunca me esqueço. E foram sempre esses casos que tiveram sucesso. Eu por acaso também tenho. Eu tenho sempre ideias na cabeça, tipo de 4 ou 5 eu tenho fotografado borradas que eu fiz na minha vida. Eu tenho fotografado. E, por exemplo, eu dou... Não as posso contar, senão pá, os meus patrões estão a ouvir e tal, depois pode reclamar. Eu por acaso nisso, eu sou transparente. Nas minhas formações quase todas mostro esses casos. E gosto de colocar as pessoas numa situação desconfortável, que olha, este caso, eu sou formador, mas este caso foi eu que fiz, digam-me na questão dos erros. E nós que as pessoas têm problemas em falar do erro, porque assumem sempre que correu uma coisa negativa. E não é. Portanto, para o paciente foi negativo porque temos que repetir o caso, foi super desconfortável, mas ficou bem. Mas aquele erro permitiu-me ver problemas que nunca tinha visto, nunca tinha pensado. E eu quando me exponho à minha equipa, por exemplo, há casos que eu estou a fazer, e estou inseguro. Pá, acho que isto... Eu mostro a toda a gente, olha, o que é que vês aqui neste caso? O que é que te parece? O que é que não te parece? E eu uso os inputs delas. Conforme isso, se eu concordar, altero. Portanto, isso abre logo uma porta. Aquelas que não tenham dúvidas, em vez de na insegurança esconderem o erro e enviarem a ver se corre bem, não, elas venham partilhar. É muito pelo exemplo. Pelo menos para mim é a forma mais fácil de o fazer. Não é? Elas sentirem-se à vontade realmente para perguntarem, para evoluírem, para pedirem opinião sobre outros temas. Nós, por exemplo, temos o hábito de almoçar todos juntos. Eu faço questão que sempre possível toda a gente almoce junto. Ou dentro da empresa, ou vamos almoçar fora, porque é aquele momento durante o dia em que não estamos a falar de trabalho e falamos sobre convívio. Qualquer tema. E tanto mesmo no dia a dia, como nessas alturas, por exemplo, nós não entras na minha empresa e não consegues distinguir quem é o dono da empresa, quem é o líder. Nós estamos todos a falar de igual para igual. Na realidade, somos todos iguais, somos todos técnicos, pronto, sanitário, ponto final. A única diferença é quando é preciso realmente tomar uma decisão que é estrutural. Por exemplo, eu tento colocar nos meus projetos onde eu não tenho uma posição operacional, não é? Eu gosto disso, gosto de chegar e a decisão está tomada. Foi uma decisão errada. Pá, fixe. Mas eu prefiro uma decisão mal tomada do que nenhuma decisão. Exatamente. Eu aprendi essa quando comecei a trabalhar. Logo, o primeiro patrão disse-me logo assim: pá, eu prefiro, isto é como na guerra, pá, é preferível uma má decisão do que não tomar decisão nenhuma. Eu disse: pronto, siga.
É melhor correr um pouco na direção errada do que ficar Do parado. que ficar parado no mesmo sítio. Exatamente. Sim. Porquê? Até Eu porque tu se- nunca eu- sabes o que é o certo, não é? Sim, eu se ficar Só parado. também nunca acertas. Exatamente, se ficar parado não estou a fazer nada. Se eu errar, pá, ok, aprendi, por este lado não dá. Se acertar, fixe. Mas geralmente quando acertamos nós esquecemos. Uhum. Nós não nos lembramos de todos os sucessos que tivemos, não é? Lembramos que mais ou menos, opá, fiz bem, sei lá. Nos nossos casos, no último ano tive 20 casos. Normalmente fixe. nunca te lembras das coisas boas que fizeste. Agora as más. As más não saem da cabeça. Agora, eu acho que o exercício interessante é transformar essa frustração, esse sentimento negativo das más decisões ou dos erros em algo positivo, não é? Porque é o erro que nos faz evoluir. Não sei como explicar isso de outra forma. Mas eu tenho aqui uma pergunta que tenho aqui pendente para te fazer e não me queria esquecer dela. Que era, quando eu falei que tu tinhas eras quatro personalidades dentro de ti, não é? Não é? Neste caso. E normalmente nós temos, eu às vezes passo por isso que eu estou a perguntar para saber também como é que lidas, tendo em conta que tu és técnico e executante, não é? E nem sempre tens, pode ter problemas, não é? Na execução, fizeste mal, cometeste um erro, as coisas não estão a correr bem, não te sentes bem, e cometes um erro, não é? Tu consegues separar tipo, depois estas quatro pessoas? Consegues, imagina, às 10 da manhã cometeste um erro do caraças, não é? Às 10h30 tens que ter uma posição de liderança e depois de almoço tens de tomar uma decisão estratégica da empresa e às 7 da tarde chegas a casa e tens uma vida pessoal. Primeiro, às 7 da tarde nunca chegamos a casa. Eu tentei acertar aqui nas horas, mais ou menos. Não, é impossível, só se estiver doente. Mas Como é que consegues ter energia para depois ter um bom líder? Quando tu és executante e cometeste um determinado erro, por exemplo. a parte da energia tem uma valência que é interessante. Eu, quando era criança, fui diagnosticado com déficit de atenção e síndrome de hiperatividade. Não sei se isto já considera que não existe, quer. Sempre senti muita energia. Portanto, isso não é És um problema. puta irrequieto. Sim, sempre, muito irrequieto. Pá, essa questão é uma montanha russa e acho que é mesmo difícil. Porquê? Eu cometo um erro. A minha personalidade pessoal, ou seja, aquela parte Isto porque és profissional. exigente, não é? Tinhas dito que és. Sim, A perder tu és muito exigente. Sim. E depois temos a questão de. Uma questão muito perigosa, que é a questão de tu teres, que é algo que, por exemplo, eu já tento retirar, que é ser um líder executante, né? Que é, imagina, eu passei por um caso muito idêntico numa empresa há pouco tempo e posso dizer que até foi de tal forma, posso dizer que destruturou a empresa até. Tivemos muitos casos de rupturas de pessoas, que era tu tens um líder que quer trazer um novo segmento para o produto. Pá, eu vou dar aqui um exemplo. Nós temos o calçado, nós temos a unidade fabril e agora eu chego aqui a dizer, olha, eu Marco Cunha vou comprar aqui o terreno ao lado e vou aumentar a minha capacidade, mas sou eu que vou liderar aquela equipa ou sou eu que vou tomar conta daquele projeto, não é? E eu tenho uma pessoa que lidera a produção, não é? E eu passo a ser o líder da empresa, mas ao mesmo tempo passo a reportar aquilo que aquela unidade produtiva é esta pessoa, não é? E é um bocado, imagina, é um bocado mau é que eu depois vou avaliar à frente, não é? Quer dizer, eu vou ter que dizer que eu fiz um bom trabalho a esta pessoa e esta pessoa diz, pá, mas o que tu fizeste não está bem feito. Conflito de interesses. Não é? Tipo, como é que tu geres depois esta dinâmica tripartida que, por exemplo, eu tento ao máximo que é para eu poder ter margem de melhorar e criticar, senão eu não... Eu estou durante um projeto, estive ontem até às 11 horas da noite aqui a fazer este plano de negócios, não é? Fiz, pá. No dia a seguir olho para ele, pá, e ele não está bom. Mas eu penso assim, fogo, eu estou aqui há uma semana, todos os dias, pá, olha, pá, vai assim, porque isto é o melhor que eu consigo fazer. Perigoso, não é? Na nossa profissão. Porque depois eu vou pegar alguém e dizer, olha, queres criticar aqui o que eu fiz? Mas nós temos sempre outro filtro, que é o médico dentista, que é o primeiro a receber o caso, e depois o paciente. Ou seja, tens esses filtros, não é? Temos esses filtros. Além dos da equipa, porque nós temos controle de qualidade, há sempre alguém que volta a ver os casos antes de saírem.
E mesmo assim acontecem erros, porque é natural, mas ainda temos o filtro do médico-dentista e do paciente. E se o médico-dentista achar que o caso não está bem, nem sequer chega ao paciente. Manda para trás e temos que corrigir. Mas essa parte é difícil, é uma montanha russa, porque, voltando ao que eu estava a dizer, E é uma armadilha muitas vezes. é uma Porque nós armadilha. queremos abraçar, nós Tudo. queremos é fazer. Sim. Queremos fazer. E Sim. depois epá, mas a minha equipa está fixe assim, eu não vou pegar ali ninguém, não vou chatear ninguém, vou fazer eu, não é? E depois vou meter dentro da estrutura aquilo que eu fiz. Tipo, se a pessoa diz, mano, isto está uma borrada, meu, não é assim que se faz. Tu ficas, não é assim que se faz, mas quem é que manda? Vai assim, não é? Só para esta guerra de interesses. Nós, por acaso, lá não temos nada disso. Se eu tiver um caso, e já aconteceu, não é? E eu exijo que me façam isso. Se eu entrego um caso e alguém detecta um erro, pá, é a obrigação da pessoa chamar-me a atenção, porque eu sou um trabalhador. Ok? É tal as 4 personalidades, não é? Sim, eu sou um trabalhador como vocês. Eu não sou o vosso chefe. Sou o vosso chefe noutras situações. Ok? Na qualidade de trabalho, no dia a dia, nas questões mais básicas, eu sou igual a vocês. Portanto, nós gostamos de fazer o controle de qualidade em cascata, que é eu avalio sempre o trabalho da pessoa que antes de onde o trabalho veio, da secção anterior, avalio e começo o meu trabalho com base no que ela fez. Portanto, tenho que avaliar. Se eu envio, geralmente eu estou na parte final, é enviado para a recepção para preparar o embalamento para enviar. Elas vêm, acham que alguma coisa não está bem. Se eu estiver lá, elas vêm me perguntar. Se eu não estiver, vão perguntar a alguém da equipa. E têm que ser realmente sinceras. Têm que esquecer, é a Luísa, meu chefe, por falar mal do trabalho do meu chefe. Isso não existe. Não pode, Isto não faz sentido. Essa insegurança não pode acontecer. Elas estão completamente à vontade. E é a obrigação dela. Eu digo mesmo que é a obrigação. Porque senão, era como se eu estivesse a trabalhar sozinho. Se eu não tiver ninguém também que me diga o que estou a fazer de errado, Nunca melhoras. nunca melhoro. Portanto, Porque tu vais ter sempre esse conflito de interesses, que é, eu Sempre. esforcei-me tanto para fazer isto e tu vens, está mal feito. Nós todos precisamos de envolvência para evoluir. Nós somos animais sociais, não é? Portanto, essa parte nós tentamos ao máximo que exista partilha máxima das inseguranças, do trabalho bem feito, trabalho mal feito. Tentamos que toda a gente cresça em conjunto, até por tentar nivelar o nível, não é? Porque o ideal é que todos os elementos da equipa consigam executar de forma exímia. Isso é o ideal. Nem sempre é possível, mas é o ideal. Portanto, a forma mais fácil de atingirmos ou ficarmos perto desse ideal é realmente executarmos e praticarmos isto diariamente. E é o que tentamos. Agora, para mim, pessoalmente, separar Luís Saraiva, técnico para apresentar, às vezes é difícil a lidar comigo, com os meus casos. E isso às vezes é difícil. E volto àquilo que falámos antes, que é muitas vezes que é na armadilha de quando cometo um erro, trato-me pior a mim do que trataria outra pessoa qualquer se ela cometesse um erro. Isso é mau, porque eu estou a gastar energia desnecessária e estou a ser injusto. Achas que isso te impedirá um dia de, por exemplo, ceder a tua função a outra pessoa? Não, eu acho que não, porque eu conheço muita gente que consegue fazer o meu trabalho tão bem ou melhor do que eu. Sim, não tenho problemas com isso. Eu vejo muita gente, por exemplo, quando as empresas começam a crescer, né? E normalmente, como é lógico, não é? A empresa é pequenina, não é? Começa como eu presa, portanto eu estou ali a executar o ofício e depois começo olha, agora preciso que faças isto, e vais começando a segregando, vamos começando a escalar e a chegar a uma altura que sais, não é? E, por exemplo, é fácil, por exemplo, no ramo de calçado eu conheço muitos donos de empresas que estão na linha de produção. Eu conheço, ou seja, tu consegues ir a restaurantes em que o dono é o senhor, é o chefe, é o cozinheiro, é o cozinheiro, não mas, é? por exemplo, no meu caso, para mim é muito difícil imaginar que eu sou o líder não executante, porque eu adoro fazer o que faço. Eu gosto mesmo. Mas pode haver uma altura, não é? Em que Sim, o crescimento da empresa, por um projeto ou outro que tu queiras abraçar, mas coisa eu não do me género. imagino a deixar de produzir porque é a parte que mais gosto. Não queres deixar essa parte do executante? Não, preferia deixar outras partes. Preferia deixar muitas outras partes, mas a parte da execução é realmente o que me move. Sim. És apaixonado pela... Sim. É o que eu gosto de fazer. Também gosto de liderar, gosto de fazer parte de uma equipa, mas, por exemplo, eu não me imagino a ser um líder clássico. Não me imagino a ser aquele líder que está no escritório fechado, separado. Isso não me imagino. Eu acho que seria super infeliz. E me sentir sozinho. Eu gosto realmente de ser tratado de igual para igual. Eu gosto que no dia a dia não se note diferença. Eu gosto que as pessoas entrem lá
e não consigam perceber, não sei que nos conheçam, quem é que é o líder, porque toda a gente lidera, toda a gente diz, olha, isto é para fazer assim, isto é para fazer assado, não tem que passar tudo por mim. Eu gosto de montar a equipa e a empresa de forma a que toda a gente tenha independência na tomada de decisão. Eu acho que isso é o expoente máximo de confiança também. Se eu não confiasse nelas, porquê que estaria a contratá-las? Eu estou em contrato é porque preciso delas. Eu preciso sim de confiar. Essa é uma questão que nós mais jovens temos mais esse discernimento, não é? Que é, pá, a empresa eu vejo dessa forma, não é? Que a empresa é um organismo, não é? Que vive por ele próprio, e nós lá dentro temos que trabalhar para o bem daqui. Exatamente. Não é? E muitas vezes, se nós não correspondemos, temos de ter a capacidade de retirar. A nossa função é evoluir as pessoas, e retirar o máximo delas. Eu tinha um professor meu na universidade. Uma vez ele tinha ele usou uma expressão que eu hoje levo, mas gosto sempre de explicar, porque a expressão não é propriamente, as pessoas não conseguem perceber, não é? Não é que conseguem perceber, levam para uma questão errada, que é uma questão do esforço, agora um bocado, não é? Que é, não existem, ele dizia que não existia bons nem bons nem maus alunos. Existem bons ou maus professores. O que é que ele queria dizer? Ele queria dizer que a capacidade de um trabalhador vai depender sempre do seu líder. E do ambiente em que ele está inserido. Concordo totalmente. Agora, lógico que depois passamos para a realidade e eu posso ser um líder super flexível. Mas imagina que metes alguém na tua equipa que não consegue ser isso. Começa a abusar nas horas, começa a abusar de... Estás tranquilo, não é? E começa a abusar nas horas, começa a abusar nas saídas de não sei o quê, de um problema. Isto é, não se consegue adaptar. A culpa é dele ou a culpa da estrutura? A minha opinião é sempre, a culpa vai ser tua, porque não consegues moldar aquela pessoa ao ambiente. Mas na realidade depois quem vai embora é a pessoa que está a andar pelo realmente. Sim, é como no futebol, não é? Essa pergunta exemplifica bem a dificuldade em gerir uma equipa, em gerir uma empresa. Sim. Primeiro, eu acho que há boas e más pessoas em todo lado, mas acredito que a maior parte das pessoas são boas pessoas. Que a maior parte das pessoas que se candidata. Sim, eu tive, sabes porquê? Eu tive nas empresas que trabalhei, eu tive alguma curiosidade de algumas pessoas transitarem de um lado para o outro. Foi um bocado curioso. Depois ali parece que estávamos a roubar pessoas umas empresas umas às outras, mas foi bastante curioso. E eu noto que eu peguei em pessoas, muitas nem era da minha área, curiosamente, mas que saíram de ambientes totalmente distintos e passaram a ser trabalhadores brutais quando aqui eram trabalhadores medíocres. A ocasião faz ladrão, não é? Exato, tipo, então o quê? A culpa era da pessoa? Não. É o ambiente. Era do líder e do ambiente. Por isso é que eu gosto que as pessoas tenham autonomia e independência dentro da empresa para se sentirem confortáveis, porque eu não posso tratar toda a gente da mesma forma, nem posso promover a mesma pressão, nem as mesmas dificuldades a toda a gente. Eu acho que as pessoas têm que ter espaço para a sua individualidade. Eu acho que primeiro é esse ponto. Por exemplo, se me acontecesse de eu ter algum membro da minha equipa que tivesse dificuldades em chegar a horas, eu se calhar iria tentar arranjar um horário que se adequasse melhor às necessidades dele. Sim, mas dentro dos possíveis. Claro que nem todos os postos de trabalho são para isso, nem todas as empresas podem funcionar dessa forma. Estamos a falar da nossa realidade, não é? Sim, por exemplo, eu dou um exemplo. Nós na estrutura temos vários tipos de pessoas. Temos pessoas que trabalham em teletrabalho, não é? Nós temos pessoas na unidade fabril, que é 8 às 5, e uma pessoa numa fábrica não pode entrar às 8 e 2. Claro, não é? claro. Mas também às 5 vai embora, não é? Quer dizer, pode chegar atrasado. Isso não... Quer dizer, não pode chegar recorrentemente atrasado. Sim, não é? sim. Até porque existe uma unidade fabril, em linha, aquilo tem que engatar àquela hora e termina. E tem que existir consistência. Termina no fim. Temos de ter consistência. Exatamente, Temos que criar rotina. Nós somos animais de rotina. Exatamente. Fala-se muito mal da rotina, mas ninguém vive sem rotina. Sim, do hábito. A rotina é essencial. Nós temos que ter uma rotina. Claro que vai haver dias diferentes, mas tem que ser uma rotina. Mas, por exemplo, mas na mesma empresa, por exemplo, eu tenho alguém da área comercial, que se chegar 10 minutos atrasado, está tudo certo. Até porque depois acaba. Lá está. Por isso é que eu insisto muito na questão de medir o resultado, não é? Eu gosto muito de quem trabalha com a área comercial. Eu para já acho que o comercial é sempre a peça mais importante na estrutura da empresa. Não é a única importante, mas é a mais importante porque é o motor. É o motor sempre de uma organização. Acho que uma empresa sem uma boa... O que é que eu meto na área comercial? Meto a comunicação, como é que demonstramos a empresa, como é que atendemos, como é que o cliente é recebido, a embalagem, onde recebe, como recebe, tudo isso.
comunicação, marketing e vendas, pá, estão ali casados, e isso para mim é muito importante porque leva a empresa para a frente. Não adianta ter contabilidade organizada, tudo muito bem bonitinho, mas depois Ninguém não há, adianta ter, não há ninguém que vende. ninguém adianta ter um ótimo produto se tudo o resto antes não está bem feito. Exatamente. Por já que ninguém sabe que tu tens um bom produto. Exatamente. Não adianta O nada. produto é a última coisa que o cliente vai ver. Sim, exatamente. Antes- O produto antes- faz parte. Na personalização, ainda mais. Mas não a é? última coisa que, no caso no nosso caso, no nosso mercado, o dentista e o paciente, a última coisa, a não ser as fotos que existem na internet, não é? Mas no caso dele, no caso estamos a fazer especificamente para o paciente, a última coisa que o paciente e o médico vão ver é o caso em si, são os dentes feitos por nós. É o resultado. O resultado, antes temos todo o processo de comunicação e interação entre as duas equipas, a equipa clínica e a equipa laboratorial, a parte humana, vendas e marketing, organização e gestão de tempos e datas, ou seja, Planeamento. tudo isto não estiver bem executado, se todo este trabalho não estiver bem feito, não me adianta ter um bom trabalho. Não Porque, adianta seres o melhor. porque não vou ter consistência de resultados. Porque se a experiência for má, não é? É a mesma coisa. Eu, sei lá, eu gosto de fazer estas comparações. Nós entramos numa loja da Rolex e desde o início somos bem tratados, mesmo que a gente não compre um relógio. Mesmo que eu não compre um relógio, eu vou gostar daquela loja porque fui bem tratado, a experiência foi boa. O relógio é a última coisa que eu vou ver. Sim. Não é? Eles entras numa loja, tens alguém que vai ter contigo, apresenta-se, acompanha-te, pergunta coisas sobre ti, fala contigo, oferece-te um café. É cordial, é humano. E depois apresenta-te realmente o produto. Mas tudo isto é importante. E as grandes marcas, as marcas que têm grande sucesso, tentam, em qualquer área, tentam passar uma imagem de empatia e de comunidade aos seus clientes e ao seu mercado. E eu acho que isso é essencial. E na nossa área, então, que é uma área super emotiva, não é? Estamos a lidar com as emoções e com as expectativas, é mais importante ainda. Mas voltando ao tema que estávamos antes, que desvirtuámos aqui. Sim, estava-te a dizer da parte, estávamos a falar da liderança e da parte de, por exemplo, dentro da própria empresa, nós temos flexíveis a esse ponto, não é? Sim. Até porque depois a exigência vai diferente. Estávamos a dar a questão do comercial. Pá, eu gosto sempre que o comercial seja sempre confortável. Pá, porque eu depois sou comercial. Eu vou dar um exemplo mesmo desta semana. Pá, nós temos um contacto, nós temos uma cliente em que estamos a fechar o negócio da Austrália. Não é? Pá, eu tenho que ter capacidade, se o meu comercial tiver que fazer uma reunião às 8 da noite, nem às 8 da noite, tipo nem sei, estava agora aqui confundindo no horário, mas quer dizer, conseguis apanhar uma cliente que está 12 horas de fuso horário ti, tem que haver flexibilidade da parte dele. Então eu não posso dizer, olha, pá, 9h05, Claro. caramba, não chegaste a tempo, não é? E ele vai-me dizer, olha, a cliente quer uma reunião às 6 da tarde, mas olha, eu saio às 6. Portanto, se eu não posso chegar 5 minutos atrasado, eu também não posso ter uma reunião às 6. E, por exemplo, na nossa Não é? empresa acontece uma coisa muito curiosa que é. E eu acho que é em parte por causa disso, deixar as pessoas à vontade e de confiar nelas, de mostrar também vulnerável a elas. Eu não me preocupo com os horários delas, não tenho a mínima preocupação. Elas sabem o horário que têm e não tenho a mínima preocupação porque vejo os resultados, Sim, não é? sim. Eu É isso. eu vejo- Por isso eu é vejo- que eu gosto muito de olhar para a eu vejo métrica. resultados. Eu nunca tive que me chatear, nem tive que me preocupar Claro. com nenhuma delas com as horas de trabalho. Claro. Sim, é isso. Mas também- é esse ponto que eu queria chegar. Isso também Desde que tu meças, eu pelo menos falo para mim, desde que começa o resultado aparece, pá, se eu dizia sempre isto antigamente, pá, se o comercial no primeiro dia do mês, vendo o objetivo do mês, se não quiser vir trabalhar, está tudo bem. sim, nessa o área, maior extremo, nessa não é? área funciona. Ele fez Na a venda, nossa- vendeu, não é? Sim. Estou a dizer o caso do comercial, cumpriu o objetivo. Ixi, mano. Sim. Estamos Não é? a valorizar a eficiência. Aliás, Logicamente não é que ele vai eficiência, estamos e a vem avaliar a atrás. efetividade do trabalho dele. Nem E a até porque se eficiência. ele vende tudo no primeiro mês, eu tenho que pensar, pá, Tem o que arranjar objetivo está bem mais feito. Tem que arranjar mais trabalho. Mas será que, caramba? Mas isso é curioso, porque também lá está. Mais uma vez, há vários fatores aqui em conjunto que é, felizmente, temos boas pessoas a trabalhar connosco. É tudo. E a área criativa é diferente. Também se fores flexível na área, não é? Quando estamos a falar de uma área. Sim, só que a nossa área é uma mistura entre área entre criativo e criativa, técnico, não é? técnica, Sim, ciência. sim. É uma Mas área lá está, mas difícil. também se não estiveres confortável, também a execução, Agora, lá por ser técnica, o que eu também acho que é importante é fazer com que as pessoas sintam que fazem realmente parte da empresa. Se elas sentirem que aquilo também é delas. Porque nós tentamos dar as melhores condições possíveis a toda a gente. Nós perguntamos constantemente: diz-me o que é que eu posso fazer de diferente ou de melhor para que tu possas apresentar melhores resultados. É ao contrário, a maior parte das empresas querem que as pessoas façam mais
com o que têm ou com o que pouco têm. Muitas vezes acontece de reduzem condições laborais, ou seja, poupam nos materiais, poupam no tempo de execução, mas querem melhores resultados. Infelizmente acontece, é um tipo de pressão que quase as empresas Pá, sofrem. ainda bem que isso acontece. Sim, Que é para mas- nós que trabalhamos, sim, nós mas queremos chega- pensar de uma forma. Eu estou Mas a chega um brincar, não é? ponto em que é difícil. O que é que eu vou dizer a nos funcionar? Eu não posso estar constantemente a esmagar-lhes o tempo de produção, reduzir a Claro. qualidade de material e exigir melhor qualidade, não é? Eu não posso fazer Por isso é que também, sem por isso é ovos. que aí o segredo é também a ser diferente, não é? Então o que nós tentamos sempre incutir é tenta fazer o melhor possível com aquilo que tens, ok? E com aquilo que tens, não é só com os recursos, também é com o estado de espírito e com a forma com que ela está naquele dia ou com o conhecimento que tem e confiar. O que é que isto faz? Faz com que elas sintam à vontade para nos procurarem quando precisam de ajuda, para partilharem os problemas, para quando precisam de, pá, sei lá, não acontece muito. Aliás, raramente acontece. Mas se precisarem de tirar a tarde para resolver um problema qualquer, eu não preciso saber qual é o problema. Mas eu sei que se me estão a pedir isso, é porque realmente precisam. Portanto, ok, vai. Trabalho, como eu disse antes, elas têm um hábito, porque está incutido em todos. Eu não vou conseguir executar isto. Equipa, quem é que me pode ajudar? Ok, entre nós resolvemos o assunto. Ou seja, nós damos sempre resposta, Na responsabilidade. mas só conseguimos dar sempre resposta porque realmente trabalhamos em equipa e toda a gente quer o sucesso de toda a gente. O meu sucesso é o sucesso delas todas. E o sucesso individual delas também é o meu sucesso. E o sucesso é igual. Portanto, eu acho que nós como equipa temos muito sucesso. Eu tenho muito Tens a orgulho. cultura muito bem enraizada. Sim, acho que temos a cultura muito bem enraizada e não está perfeita. Ainda temos um longo caminho a fazer, temos muito para amadurecer, até porque eu ainda estou num processo de amadurecimento gigante, não E é? vai estar sempre. E vou estar sempre, mas acho que ainda não cheguei àquele pico, não é? Até porque sou muito novo, não é? Dizem que os homens só amadurecem realmente perto dos 40. Por acaso a questão da maturidade temos que ter sempre um bocadinho. Falámos um bocadinho sobre isso, não é? Às vezes temos que ser não é imaturos, mas ter essa mente mais irreverente. Sim. Entramos numa monotonia que é tipo. Basta ver tipo, em empresários mais antigos, não é? De género, pá, isto está feito assim, pá, isto faz há 50 anos, tipo, não é agora que eu vou mudar, não é? E uma pessoa deve ter sempre o espírito. Sim, por exemplo, eu acho curioso. Eu tenho muitas conversas confortáveis com qualquer pessoa da minha equipa. Desconfortáveis porquê? Porque elas tiverem que dizer, Luís, eu acho que aquilo que tu fizeste foi completamente estúpido. Não fez sentido. Okay? Algumas dizem isto assim. Estão à vontade para isso. Porquê? Porque elas realmente estão a falar para o meu bem. Eu sei disso. E aqui eu não estou a falar como o Luís, líder da empresa, estou a falar como o Luís também amigo delas e colega de trabalho. Custa, mas ok, explica melhor. O que é que eu fiz, o que é que não fiz. Posso discordar totalmente, ou posso concordar, mas ter feito. Mas por exemplo, se isso não acontecesse, se isso à vontade, para as pessoas me dizerem o que acham que eu fiz errado, ou o que é que acham que eu posso fazer de melhor, porque é que eu teria uma equipa? Claro. Não faz sentido, elas não são apenas ferramentas. Não trabalhavam só para ti. Exatamente, elas não são uma ferramenta com uma chave de fendas em que estão ali para aquela função e é. Não, são muito mais do que isso. Lá está, eu acho que ter uma boa equipa e ter um bom ambiente de trabalho é muito complexo porque depende de muitos fatores. Eu acho que o principal é a empresa tornar-se também vulnerável e dar tudo o que puder à equipa, não é? Porque, vamos lá ver, eu pago-lhes, mas elas não deixam de ser voluntárias. Elas não são obrigadas a vir trabalhar para mim. Não são obrigadas a trabalhar no Clarity Lab. Ninguém as acorda de manhã na cama com o pessoal apontado da cabeça. Olha, tens de levantar, tens que ir trabalhar agora. não é? Sim, Portanto, elas são voluntárias. Elas aceitaram lutar comigo para atingir certos objetivos em troca do tempo delas e eu estou-lhes a pagar X. Portanto, eu tenho que respeitar também e tenho que acreditar que realmente elas estão de boa fé. E pela minha experiência funcionado, não é? Eu não tenho a mínima razão de queixa. Nós somos uma empresa recente que tem tido resultados brutais. Estamos em constante crescimento. E o resultado é o mais importante. É mais importante. Isto não há certo. É o mais importante. Na gestão, na liderança, não há nada melhor do que o resultado da empresa. Sim. Sim. Não existem empresas que funcionem mal e que gerem resultados crescentes e durante muitos anos. Agora em Portugal é difícil gerir uma empresa. É super
né? Também sabes isso melhor do Sim, que eu, não é? sim, Porque tenho uma empresa que tens várias, mas é difícil e frustrante porque dar melhores condições a uma equipa e na parte salarial, dar boas condições salariais a uma equipa é tão difícil em termos contabilísticos. Muitas vezes, Sim, em termos de custo. Sim, em termos de custo, às eu às vezes as vezes simplesmente pessoas... entre a espada e a parede porque estou a fazer contas e estou a pensar, opá, temos que arranjar, temos que começar a planear, ok, novas condições, até porque a inflação, não é? Toda a gente tem vida independente. E E nós tens temos de uma tentar pergunta estratégica aqui. Tu sentes que o teu produto, tu consegues imputar o incremento dos custos, por exemplo, no teu produto? nós Ou é aumentamos, altamente concorrencial? não, nós aumentamos preços. Eu não olhei para a concorrência de ninguém, não olhei para a tabela de ninguém. Realmente, numa média, tivemos uma subida de custo de produção, Uhum. 20%. Mas consegues incrementar esse Nós custo? aumentamos a tabela de preços. Eu digo isto porque em termos como este, não é? Normalmente esse é o fator que leva ao contínuo crescimento das empresas. É se há capacidade para a empresa incutir. É O muito que é isto? simples. Imagina, tu o pão não tens muita capacidade, a padaria não tem tanta capacidade para incrementar o preço. Porque é que vai acontecer? Se aumentas o preço, as pessoas vão consumir menos e tens que te cingir à concorrência de E todas as depois também estamos a padarias. falar de um alimento, não é? Já são Sim, as sim, pessoas que sim. não comerem. Mas diminuis o consumo. Sempre que existe aumento do preço, tu tens uma alteração dos padrões de consumo. Sim, tens. Mas. E este ano as pessoas estão a consumir menos. Sim, então. Mas eu não posso permitir-me. Eu não posso permitir que a empresa tenha uma margem de lucro por cada peça inferior ao que já tem. Uhum. Depois vou produzir menos. Vou produzir menos, não. Vou produzir o mesmo e ganhar menos. Ou seja, estou a tirar rentabilidade à empresa. Estou a diminuir as minhas hipóteses de crescimento futuro. Certo. Ou seja, eu não posso olhar só para o presente, tenho que olhar para o futuro. Eu tenho que garantir que as decisões que eu estou a tomar hoje vão permitir daqui a um ano ainda cá estar com saúde financeira. É difícil, é arriscado, porque eu falei com alguns colegas e a maior parte não se sentia muito confortável com isso. Diziam, pá, eu não faria porque vem aí uma crise, temos receio com os clientes. Pá, eu sei, eu percebo, mas eu não posso estar a pensar que no futuro posso perder clientes. Nunca caminhaste contra ciclo? Nunca sentistes... Não sei, eu por acaso senti isto há pouco tempo. Eu abri a empresa literalmente no Covid, portanto, sim, caminhar contra ciclo. Pá, eu passei por um momento de introspecção que eu passei uma vez na unidade fabril. Pá, nós tivemos, pronto, o ano de Covid foi bastante complicado e nós iniciamos o ano sempre a meter pessoas. Portanto, nós provavelmente estamos em março. Posso dizer que metemos 5 pessoas desde o início do ano. Ao mesmo tempo que eu olho à minha volta e só vejo empresas do setor a falir, fornecedores a fechar. Imagina, alguma vez sentiste tipo contraciclo? Sim. Sinto contraciclo. Tipo... Mas tento ignorar isso ao máximo. Tento não comparar. É? Tento não comparar. Eu fiz o mesmo. Tento não comparar eu tentei ignorar e disse assim, pronto, ok. Eu usei aquela métrica, não é? Que, por exemplo, nas unidades fabris nós temos sempre tens uma métrica de ocupação. Pá, e tu sabes que por muito preço, por exemplo, nós na unidade fabril em si não há a baixa capacidade de imputar os custos ao produto. Sim. É altamente concorrencial. Pronto, nós no nosso modelo de negócio teremos outras ofertas que já conseguimos compensar uma coisa à outra, mas diretamente na unidade fabril, difícil. Diretamente o cliente chega aqui e tem este produto, diz, olha, eu entrego-lhe tudo, qual é a sua mão de obra? E dizes, pá, é 15, está bem, mas ali o Manel faz 4 e o Zé faz 13. Como é que é? Quer fazer? Para você fazer tem que fazer 3. Então, a capacidade é baixa. É okay? diferente, sim. É diferente. Mas eu penso assim, ok, se tu tiveres 70% de uma linha ocupável por ano, à partida vais fechar. Não consegues manter. Não consegues manter. Então imagina, se eu tenho 3 pessoas ao meu lado que fecharam, estes 70% de cada um vão ter que ir para algum lado. Pronto, e o Marco na sua utopia diz assim, pronto, pá, está tudo a fechar, mas esta gente vai ter que produzir em algum lado. E pode ser que venham para aqui. O consumo desce para não desce tanto. Exatamente. Não é? Sim, o nosso mercado é um bocado diferente porque somos um nicho. E os nichos funcionam. E é um nicho. Sim, mas eu queria perceber aqui, como abriste é muito interessante nessa altura, como é que é lidar nessa. Eu tento literalmente abstrair-me. Porquê? Se eu olhar para os exemplos em que as pessoas tiveram insucesso e tiveram que fechar,
Tu olhas para isso, analisas isso, tentas olhar, eu olhas tento, para não, outras eu tento não empresas. olhar. Tento não olhar porquê? Porque eu faço isso e fico com receio, não é? Mas depois também olho para aqueles que têm um sucesso Mas não tentas tremendo. perceber, não... Eu tento perceber os motivos que os levaram àquele lugar. Isso. Isso sim, eu tento aprender ao máximo com os erros e sucessos de toda a gente à minha volta. Eu tento fazer isso porque eu trabalho em setores que não percebo, a maior parte deles, ou nenhum deles, não é? Portanto, eu não era do meio, não é? Por exemplo, nós agora estamos com a Yorst, não ia esse exemplo, não percebo nada, nem de sapatos, design, moda, opá, esquece, não, vê lá que roupa quem me compra é a minha sogra, não é? Portanto, nem sou eu, e é porque ela, pá, chega a um ponto que já, pá, não deve gostar de eu andar com a filha e tal, pá, aquilo deve parecer mal e lá comprar uns trapos para o rapaz vestir. Mas só para ver a minha conexão, não é? Mas como é que eu tento aprender? Opá, olho à volta e tento perceber os negócios de toda a gente. É isso. Dizer, olha, E depois é uma porquê coisa que correste bem? Porquê que aquilo correu bem? Porquê que correu mal? Fechou? Porquê que fechou? Não é? E tento tirar algumas notas e depois tento trazer para aqui e dizer, ok, pronto, aquele fechou porque, olha, dependia 100% de um cliente. Disse, olha, 100% de um... Põe uma meta na minha cabeça e disse, olha, nenhum cliente aqui dentro vai ter que ter mais de 20, 30% da minha produção. Nós tentamos fazer exatamente o mesmo, que Por é exemplo, olhar não é? para todos os setores que conhecemos e retirar o máximo de informação possível dos que têm sucesso e insucesso. Depois também outra coisa, eu e a Inês conversamos diariamente sobre negócio. Nós gostamos mesmo e, por exemplo, adoramos conversar com várias pessoas de outros setores. É realmente uma conversa que me interessa, eu acho super curioso. Tirar ideias do que os outros fazem, não é? Sim. E não Outros só tirar setores. ideias, simplesmente ouvir as pessoas a falarem sobre o negócio deles, o porquê terem ido para aquele negócio, como gerem, quais são as opiniões. Tenho grande prazer nisso. Portanto, eu às vezes a Inês põe mais o trabalho nisso. Vamos falar disto, vamos relaxar, vamos só não fazer nada, vamos só ver um filme. Como é assim em casa também? Não é? Pá, eu por acaso passo por esse. Eu trabalho, pá, eu por mim trabalhava tipo 24 horas, 7 dias por semana. E agora também acontece o contrário, às vezes, que é às vezes estamos em casa e Inês, olha, sabes aquele caso? Vais falar num caso de trabalho agora. Mas aquele caso aconteceu isto, tenho que dar esta informação, esqueci-me. Ok, está bem. Portanto, agora, no início era mais eu que fazia isso e agora já fazemos os dois. Então, às vezes, olhamos um para o outro, não vamos falar nada disto agora. Ok, vamos desfrutar deste pequeno tempo que temos aqui a Por descansar. acaso a única. Aqui nós aqui na estrutura familiar temos um ponto que é: eu vou buscar a minha filha à escola e depois de que ela chega a casa até que ela vai dormir, este tempo é prioritário. É proibido nós falarmos, seja do que for, da empresa, fechamos. E depois a partir abrimos ali um leque, até porque nós, à partida, nomeadamente tipo os orçamentos e tudo mais, como é a Gisela tem que os fazer, nós deixamos para o final do dia. Depois em casa, pá, eu Claro. gosto de olhar e ver, até porque algumas métricas se eu cometo lá Com mais calma. com mais calma e tal. Mas eu fazia, e por acaso às vezes também sinto esse tipo, ela olha para mim quando me mete aquela cara de tipo, sério, tipo, Por exemplo, às vezes são 11 da noite. o que acontece frequentemente é eu tenho Entregaste as solas eu tenho pouco tempo para trabalhar fotografia, para fazer as minhas apresentações durante o dia, estou constantemente a produzir, então faço em casa, geralmente depois de jantar. A quantidade de vezes que eu adormeço no sofá com o computador no colo é gigante. E o engraçado é que isto cria uma rotina e um hábito tão poderoso que eu, quando não tenho nada, nenhuma fotografia para preparar, nenhuma apresentação para fazer, agarro mesmo o meu computador e dou por mim a ler artigos. Artigos geralmente sobre a minha área, não é? Mas às vezes artigos sobre coisas completamente... Sentes aquela. E ela é que me diz, Alice, o que é que estás a fazer? Eu, estou a ler um artigo. A última vez estava a ler um artigo sobre buracos negros. Vi um episódio qualquer do National Geographic, eu fui pesquisar na net, depois aquele tipo um rabbit hole, tu vês aquela informação, aquilo capta a atenção, estás a ler um artigo, vês um tema, dentro do artigo, vais para outro artigo, e tu ali às vezes... Mas tu sentes, imagina, eu sinto isto muitas vezes, que é, sentes aquele tempo de não produtividade, imagina, consegues estar tipo um sábado à tarde sem conseguir fazer nada. É difícil. Não sentes aquela cena tipo, "Pá, eu devia estar a fazer alguma coisa, não era?" Quando não faço, sinto-me Isso, super mal. tipo, Mas isso é um... nem que seja pegar num livro. Sim, mas isso é um problema. Isso é um Não é? problema. Eu sinto-me muito mal, erradamente, porque nós temos tempo para descanso. Eu sinto-me muito mal quando sinto que não estou a produzir alguma coisa. Eu penso sempre, não estou a trabalhar o suficiente, vou ter sucesso merecido, porque não fiz o suficiente. É isso. Sim, Também sentes isso? Sinto muito. Como é que geres isso em casa com a Inês? É a Inês que me põe o travão e que me ajuda.
Pá, e nós por acaso, como temos a miúda, acabou por. Mas está que isso é, é mais Acabou por mudar o chip. é mais uma utopia de eu tenho que fazer o máximo possível constantemente. E ela, não é bem assim, isso não é possível, Luís. E eu, não, tem que ser. Ela, não é possível. E então ela que me. Engraçado. Por isso é que Revejo-me um bocado nisso. por isso é que ela foi essencial para o meu percurso, porque ela começou-me a alertar para hábitos e questões que eu estava a fazer de forma errada. E continuar a fazê-lo. Ajuda-te a manter o equilíbrio, não é? Se bem que o equilíbrio, se bem que queres ter sucesso, não posso ter equilíbrio. O sucesso por si só, eu acho que o sucesso por si só é um desequilíbrio, não é? Sim. Porque É um facto, é um facto. Basta nós vermos as pessoas com mais sucesso no mundo são altamente desequilibradas. não, um Em ponto. termos de estrutura familiar. Não estou a dizer desequilibradas doentes da cabeça. Sim, Estou a dizer mas- desequilibradas, por exemplo, é difícil. Dá um caso, por exemplo, se formos analisar não sei se eram os 5, se eram os 10 homens mais ricos do mundo, por exemplo, só o Zuckerberg é que é casado. E por acaso acho que foi pai agora, uma coisa do género. Toda a gente ou divorciou-se, separou-se. Quer dizer, Sim, o que quer dizer? Quer dizer que tu não consegues ser, caramba, isto toda a gente conhece, né? Que é o Elon Musk, o rapaz não, o senhor tem tipo a casa dentro da fábrica. Tipo, quem é a estrutura familiar que tipo, a minha mulher matava-me, não é? Claro. Agora vamos viver, tipo, agora estás a ver aqui a sede da empresa, vamos montar lá um quarto está. e vamos ficar lá a viver. E essa é outra das dificuldades, porque Isso é o desequilíbrio máximo. esse é o desequilíbrio máximo, o expoente máximo. É loucura, Desequilíbrio. né? Mas, por exemplo, eu estava a falar no equilíbrio. Imagina que temos uma métrica. A média da sociedade que tem, sei lá, de 0 a 10, o sucesso está no nível 6. A partir do momento que tens uma pessoa altamente com alto grau de sucesso, ok? Ela já está no nível 8, 9. Só essa diferença já é um desequilíbrio. Portanto, Sim. só por Tu aí. normalmente depois tiras do outro lado. Sim, tiras do outro lado, mas só por aí já é um desequilíbrio. E essa é uma grande dificuldade. Por exemplo, nós queremos ter família, não é? Eu quero ser pai e a Inês quer ser mãe. E uma das coisas que mais me preocupa é como é que eu vou conseguir não perder o rumo ou manter este caminho sem perder a oportunidade de ajudar um filho ou uma filha minha a crescer. É uma das coisas que mais me preocupa, sinceramente. Não é, tudo o resto acho que se arranja a solução. Porque felizmente temos os dois um grande apoio familiar, do lado dela e do meu lado. Temos famílias espetaculares, não temos a mínima razão de queixa. Portanto, sabemos que vamos ter toda a ajuda do mundo e possível. Vamos ser rodeados de amor e carinho por toda a gente. Os nossos amigos também, temos um grupo de amigos muito antigos. Os meus amigos são os mesmos há 20 anos, há mais de 20 anos. Portanto, e muitos já são pais. E é muito curioso que Essa partilha, não é? é espetacular, não é? Eu olho para os filhos dos meus amigos como se fossem meus filhos, quase. Sinto um carinho, um amor por eles gigante. Portanto, sei que quando eu tiver, vai ser igual. Realmente a parte que me preocupa é a gestão pessoal que eu vou fazer. Claro que tenho também, pelo feedback que recebo, tenho quase certeza que vai acontecer isso, que é a partir do momento que eles nascem, na minha percepção, de certeza que irá mudar completamente. E acho que só isso vai ser uma tomada de decisão natural, orgânica. Mas não deixa de ser um tema que eu agora sinto que me preocupa. É mais um desafio. Pá, eu acho que o crescimento por exemplo, eu vou botar o meu caso pessoal. Eu acho que se estivermos a falar na dinâmica de trabalho, exigência, objetivo, com um filho, piorou Ficas para mais melhor. exigente? Sim. Tens mais a perder. Sim. Pois. Pá, e aí tu quando tomas a decisão Ajudou-te não é para ti. a não perder tempo. Conseguiu-te Sim. eliminar o que não interessa. Sim, É ótimo, sim, espero que isso me aconteça. Otimizei muitas coisas, Sim, se isso me com acontecer, capacidade é de ligação, espetacular. principalmente, ok? Algo que eu já vinha trabalhando antes. Eu era muito, pá, eu sou o dono de toda a sabedoria e conhecimento. O que me deixava mais contente era eu ir de férias e ligarem-me para pedir: olha, onde é que está, não sei o quê, como é que tu faz? Ficava todo contente. Desligava o telefone e dizia: pá, espetacular, aqueles gajos não vivem sem mim. Sou um gajo impecável, né? E depois fui amadurecendo e percebi que eu percebi que uma máxima que era o melhor gestor, não é? O melhor gestor / líder era o gajo que tem uma equipa e ele senta-se no escritório, chega lá, senta o rabo, olha para o computador e diz assim: o que é que eu tenho para fazer?
Nada. Top. Tá bom. Vou cuidar das minhas pessoas. Olha, está tudo bem? Como é que está o teu trabalho? Está fixe? Correu tudo bem? Vou analisar. Fizeste? Não fizeste? E então comecei a dizer, ok, mas o que é que eu tenho que fazer para isso? Tenho que começar a tirar as coisas, não é? E acho que isso ajudou-me quando fui pai. Que é, cheguei a um ponto que já tinha capacidade para... Eu estou obrigado a otimizar. Isso, exatamente. Porque Espero que otimizas isto me aconteça. e depois pá, o resultado. É o resultado que tem que valer. Porque pá, tens ali alguém que... Pá, se queres que ela tenha... se queres que é tempo para ela, tempo de qualidade, se queres que ela pá, tenha numa escola porreira, E, quer dizer... e depois também outra coisa que eu acho que é essencial é, vale o que vale, não é? É querer construir algo, construir um legado que depois nossos filhos possam olhar para trás e olhar para aquilo como exemplo. Como, por exemplo, um dos grandes fatores de motivação que eu tenho é ver o percurso que meus pais fizeram. Para mim, o expoente máximo de trabalhadores, pá, resilientes, otimistas, não interessa as dificuldades do ambiente, vamos conseguir dar a volta a isto. Portanto, eu quero que os meus filhos sintam o mesmo que eu sinto pelos meus pais. Ou seja, a exigência é grande. E o meu receio é, será que eu vou conseguir manter este caminho de forma a quando eu chegar aos 70 anos, meus filhos tenham tido orgulho em mim e que usem essa motivação para serem melhores do que eu? Eu acho que aqui 2 pontos importantes, sabes? O primeiro é ter propósito e nós conseguirmos que todas as nossas decisões se alinhem naquele propósito, não é? De legado, de deixar algo. A questão de deixar algo muitas vezes é deixar o exemplo de alguma coisa, não é? Eu por acaso nem sou o melhor, sou o melhor exemplo aqui, por acaso não temos nada aqui, mas por exemplo, o nome da nossa empresa, não é? É muito curioso, porque os meus pais não sabiam, mas quando eu abri o projeto, nós somos a ZCV e nas ZCVs nada é mais, nada menos que as iniciais da minha avó. Não é? Meus pais não sabiam, já tínhamos aberto, já estávamos a operar, estava tudo certo. Só depois é que eu contei: olha, nunca reparaste nas iniciais, as iniciais da avó, não é? Quer dizer, e é isto que eu gostava de transmitir. Agora, o que é que nós não. O que é que. Eu lembro-me, pá, a Gisela, quando eu na altura, pá, quando fomos pais, foi Covid, aquilo foi muito esquisito, foi muito estressante para mim porque estava em casa e as pessoas a trabalhar e pá, quer dizer, este teletrabalho não existia praticamente, não é? Quer dizer, acabavas por. Se já é difícil às vezes liderar no físico, fisicamente lá, imagina o que é liderar à distância, onde a únicas vezes não tinhas aqueles momentos de olha, vamos tomar café? É pá, olha, visto, pá, o António Costa falou ontem e tal. Quer dizer, não tens aquele momento, estás descontraído, falas com alguém da tua equipa. Pá, eu tinha muito isso, gostava muito de ir às pessoas abaixo de mim. Pá, lá sei, tu gostas de futebol? Eu ia à tua beira e falava de futebol e criava aquela empatia, aquele momento de relaxo. Aquele momento de relaxo, deixaste de ter. Eu nunca vez que falavas com ele era para dar uma ordem ou para ele fez alguma coisa de mal. Porque tu não ias ligar para ele, olha e tal, olha, viste o Porto ontem, nem jogou naquela altura, não é? Mas, estás a ver? Perdes essa proximidade. E foi muito estressante. E a Gisela só dizia, olha, sabes, tua filha nos primeiros anos de vida, pá, não quer saber se ela tem um carro bom, se é que... ela só quer que tu estejas aqui. E eu... Sim, isso é totalmente verdade. Estás a ver? E quando falamos desse equilíbrio, tipo, pá, eu gostava de deixar o legado, pá, mas também não gostava de não passar o tempo com a minha filha. Não gostava de. Pois é, esse filha... equilíbrio vai ser o desafio. Ainda por cima, depois eu sou muito tradicional na questão de família, não é? Tipo, pá, eu quase todos os dias falo com a minha mãe. Eu também. Pá, não falo com o meu pai porque sempre ligo para a minha mãe que atende, não é? Portanto, mas falo pá, muitas vezes com a minha mãe. Falar com os dois. Eu tenho uma tia que dia sim dia não liga-me e falamos sobre, pá, whatever, é muito preocupada comigo. Quer dizer, pá, o que eu mais gosto de fazer nos fins de semana, pá, eu vou almoçar com os meus sogros, janto com os meus sogros, quer dizer, vou sair daqui, vou jantar com os meus sogros, provavelmente, quer dizer, esta hora já devem ter jantado, mas... Deixa-me só mandar mensagem à minha malta avisar para aguentarem o jantar. Mas eu gosto muito desta estrutura, portanto também não quero perder como legado, não é? Quer dizer, o legado também é ser um líder da família, não é? Não é dizer, olha, o meu pai é fixe, olha, pai espetacular, tem estas... mas olha, quanto tempo passaste por ele? Nem me lembra, foi de férias, meia dúzia de vezes. Pá, eu, por exemplo, o exemplo... Isso é um perigo. O exemplo do meu pai, eu admiro, o teu pai e da minha mãe, eu admiro porque eles trabalharam muito. O meu pai trabalhava domingo a domingo. E
E a minha mãe trabalhava de sábado a sábado, trabalhava no mínimo 8 horas por dia, e mesmo assim eles conseguiam ter energia para. Para a família. Sim, Pá, isso é que é muito desafiante. importante. Isso fica a dica para. Já vi que estás aí com planos. Tenho planos. Tens aí com planos. Tenho muitos. Esse é um Não problema. sei se me arrisquei, mas deve Tenho estar aí. sempre muitos planos. mas eu olho muito. Senão depois a Inês ainda apanha no meio da rua. Eu tenho muito orgulho no percurso que eles fizeram e naquilo que me conseguiram proporcionar a mim e que estão à minha irmã do meio e estão a proporcionar a mais nova. Porque Queres depois, seguir esse exemplo? sim, porque depois de crescer, eu olho para trás e penso aquilo que eles fizeram, aquilo deve ter E gostado. acredita que no dia que alguém nascer, quando tiveres um filho, então aí vai rebentar completamente essa. E tu vais perceber, para já o que é o amor de pai e de mãe, que é uma cena que ninguém consegue, não consegue descrever, são mesmo dos seres. Pá, e depois tens aquelas questões familiares de quando o miúdo é tão estúpido quando somos mais novos, meu, esquece. Nós somos muito idiotas. E muito mesmo. Nem ia pensar nisto, mas só ficar lá com vergonha da estupidez que dizia ou fazia. Mas também é engraçado. Eu imagino que o meu pai às vezes olhar para mim e pensar: isto é normal, está a dizer. Exatamente. O que é que está aqui a passar? E a minha filhota ainda só tem 3 anos. Imagina quando chegar aos 10 e vai ser de rir. Ele agora ri-se. Vai ser de rir. Olha, outra coisa, tinha aqui 2 pontos. Pá, já estamos aqui longos, se calhar depois deixamos o resto para outro dia. Se quiseres vir, claro. Mas eu vi na tua apresentação na empresa, tu tinhas um mentor, não é? Sim. Eu achei muito importante porque nós muitas vezes, como líderes de empresas e muito mais, voltamos à questão do isolamento. Nós ficamos muito isolados, não é? Assim, muito rapidamente, o que é? Qual é o papel desse mentor hoje? Um mentor. Qual é a tua opinião, digamos assim? Eu acho que é essencial para qualquer pessoa numa área de trabalho ou no desporto termos uma figura, Uma referência. E a Sim, mas uma referência é ser, não sei, por exemplo, mas não precisa ser uma referência, por exemplo, de realista. Não adianta dizer a minha referência é o Elon Musk. Não, nem é isso, nem é isso. Quando é completamente irrealista. Mas a tua referência pode ser o Elon Musk, mas o teu mentor pode ser outra pessoa. Sim, é isso. Eu não estou a dizer referência como dessa forma, estou a dizer quase como aquela pessoa durante X tempo foi o meu chão. Ok? No meu caso, eu não tenho ninguém na família ligado à área da saúde. Aliás, na minha família deve ter sido uma pessoa licenciada. Venho de famílias com poucas posses e com pouca cultura de ensino superior. Conheci a profissão por acaso, através de um amigo meu. E por acaso escolhi estagiar num laboratório que tinha a fama de ser um laboratório difícil para estagiar, em que as pessoas eram exigentes. Esse senhor, o senhor Domingos América, somos muito amigos ainda. Somos amigos de abraço, não é? Partilhamos tudo. Por exemplo, há 2 semanas estivemos na Feira Mundial, na International Dental Show. Mas são concorrentes ou são laboratórios distintos? Os laboratórios concorrentes, mas partilhamos muito trabalho. Ok. Eu fui fazer 2 hands-ons, fui representar 2 marcas, que são coisas importantes, e ele foi só para me ver. Portanto, ele sempre olhou para mim como um pupilo, e eu sempre olhei para ele como mentor. Se ele é o melhor técnico que eu já vi a trabalhar, não é. Mas criaste uma ligação. E hoje recrutas? Hoje partilhas com ele alguns casos da tua empresa, problemas, soluções? Sim. Alguém próximo de ti? Conversamos muito. Agora é mais ele que me recruta a mim para o ajudar, porque ele também isso também me ensina muito. Ele teve a humildade de perceber que eu já passei. A tua evolução foi boa e agora tem ali também algo. E agora é ele, sou eu que o ajudei a ele. Mas achas importante isso para um líder e na tua fase de crescimento? Acho essencial. Porque eu nele vi aquilo que eu tenho que fazer bem e aquilo que eu não posso fazer. Sim, ninguém é perfeito. Não é? Depois também, lá está, neste caso, ele é uma pessoa super emocional, agarra-se às pessoas, é uma pessoa de coração aberto. Muitas vezes mal interpretada por causa disso. E depois eu também tive a sorte lá, as nossas personalidades encaixaram. E não foi só ele, a esposa dele, a Dona Joana, que também trabalha lá. Foram pessoas super importantes que conseguiram dizer-me o que era necessário dizer nas alturas certas. E deram-me tudo o que eu pedi. Eles ensinaram-me tudo livre aberto, nunca me esconderam nada. Tudo o que eu queria saber, eles ensinavam-me ou diziam-me onde é que ia aprender. Ou seja, foi a melhor escola que eu podia ter tido. A partir do momento que eu decidi mudar de rumo, não mudar de rumo, contar o meu caminho, mas
ir para outra empresa, porque eu sempre achei que eu, para ser um ótimo líder ou ótimo profissional, tinha que trabalhar em vários sítios diferentes, receber vários. Sim, tinha que conhecer realidades diferentes e distintas, para expandir os meus horizontes. A reação foi ótima, foi sempre ótima. Portanto, tudo aquilo que eu precisava de receber, eu recebi da parte deles. Nunca me falharam com nada. Sempre, não sei, criamos uma ligação forte. E tens sempre alguém ali que podes recrutar, não é? Sempre. Nós íamos casar no Covid, eu e a Inês. Não casámos, adiámos e ficou adiado. Entretanto, comprámos casa e o dinheiro que era para o casamento foi para outras coisas, já foi. Ele ia ao meu casamento, estavam convidados e aceitaram com todo o gosto. Eles conhecem os meus pais. Sim, são bastante próximos. Tenho aniversários, eles vão. Portanto, eu acho que isso é importante. E também deve ser importante para ele. Ele já está nos últimos anos de carreira, não é? Também acredito que deve ser importante para ele sentir isso, não é? Sentir isso, porque eu não fui o único técnico que trabalha bem, que tem sucesso, que saiu das mãos dele. Já vamos para aí 3 ou 4. Ou seja, dali existe alguma coisa a ser bem feita também. E eu falo sempre nele por causa disso. Para as pessoas perceberem que não nos podemos esquecer de onde viemos. É o mais importante. É o mais importante. E temos que valorizar as pessoas que nos ajudaram. E ele foi uma delas. Sem dúvida foi uma delas que ajudou muito. Não só, mas ele foi importante. Muitas das coisas que eu ainda hoje tenho como valores e como pilares foi ele que me transmitiu. E ele e a Dona Joana. São pessoas totalmente diferentes, tanto na área de trabalho, de execução, como de personalidade, e deram-me inputs muito distintos, mas que me ajudaram muito mesmo. Sim, eu gosto muito desse tema porque acho que é importante muitas vezes. Assim, nós não somos donos do conhecimento. Não somos donos Não de é todo caixa o de Pandora. Isso não existe. Não é? E às vezes, em vez de nós espetarmos a cabeça contra um sítio, se tivermos estas pessoas onde nos podemos apoiar, pessoas que não são o nosso, que não têm vieses da nossa decisão, não é? Muitas vezes eu não vou perguntar coisas à minha esposa, nem vou perguntar a quem trabalha comigo, e se calhar eu precisava de ir a alguém, não é? Eu, por exemplo, eu tenho as minhas referências, eu tenho as minhas pessoas, e uma delas já de vir aqui ao podcast, uma delas já, infelizmente já não vai poder vir. Mas, por exemplo, eu hoje tenho amigos que muitas vezes gosto de sair do ambiente, vou lá, estou com eles, falo indiretamente sobre isto, e pessoas que não têm nada a ver com o assunto, não é? E às vezes mexem ali com a cabeça, e é muito interessante. Eu acho que isso é muito importante para combater esse isolamento. Sim, ele nesse aspecto é importante, mas lá está, eu também partilho muito com os meus pais, muito. Eu tenho algum problema, desculpa, uma das primeiras pessoas com quem eu falo é com o meu pai e com a minha mãe. Das primeiras. Se não for com a Inês, vai ser com eles. Depois tenho os meus amigos e tenho... Lá está, eu não procuro os meus amigos por todo tipo de problemas, eu sei que alguns podem ajudar. Claro. Sim. Mas, cada pessoa há de ter... é como na equipa, não é? Mas procuro, exponho. Esses amigos também fazem parte desse lado das pessoas com quem eu trabalho, a minha equipa. Há problemas que, mesmo pessoas que fora do trabalho, ao almoçarmos ou quando vamos jantar fora, eu falo com elas. Isso também ajuda a dar proximidade. Sim, mas elas realmente são minhas amigas também. Porque até algumas já nos conhecíamos antes. Por isso é que, lá está, isto também é, acho eu, este papel, esta posição em que eu me coloco, também é ser líder. Estou a ser líder também daquilo que eu sinto, estou a ser líder das decisões que tomo. Sei que às vezes vou falar com pessoas, não quero ir falar com elas porque sei que vou dizer verdades que eu não gosto de ouvir, mas vou falar com elas, obrigo-me a isso, estou a liderar-me, estou a permitir-me que alguém me lidere, mas antes estou-me a liderar, sou eu que estou a tomar a decisão de ir lá. Sei que vou estar desconfortável, sei que provavelmente ela vai perceber o que está a acontecer ou porque é que as coisas não estão a funcionar e vai me dizer coisas que eu não quero ouvir, mas é importante. É isso que eu queria dizer, porque, por exemplo, vocês se forem consultar em casa, basta ver, por exemplo, existem 2 senhores que conviviam muito, que era, por exemplo, o Warren Buffett com o Bill Gates, não é? Eles conviviam muito um com o outro, portanto, acredito que ali havia muita dizer, olha, eu vou fazer isto, vou fazer aquilo. Não é? Tipo, partilha, o que achas? Partilha. Tipo, é muito importante nós convivermos ainda por cima com alguém que é muito melhor do que nós, não é? Não, nós somos o mais parte da sala, estamos na sala errada. Não é? Tipo, portanto, esse é que deve ser sempre a nossa postura. Sim. Não é? Mas isso lá está, é preciso, eu acho que para isso é preciso aceitarmos que não somos os melhores. Vai existir, eu acho que isso vem do desporto, é muito importante. Temos que aceitar que vai existir sempre alguém melhor que nós. Sim. Pode não ser sempre, mas em momentos.
Por acaso já não temos tempo, senão ficávamos aqui a tarde toda e já começa a ser tarde. Mas por acaso vou trazer, vamos aí combinar com até malta antiga das artes marciais que tenham tido negócios e se calhar podemos montar aí uma coisa engraçada e falarmos sobre esse assunto. Acho que amanhã vou jantar com uma pessoa, vou ver um evento, vou jantar com ela só por causa do evento que ela foi na Roménia. Sei. Nosso soviético, não é? Nosso amigo soviético. Nosso amigo soviético, nosso amigo moldavo. Já esteve cá. Já esteve cá. Esteve cá se falar sobre o projeto que ele tem do Storm. Com a Sofia. Que eu acho que até já. Quer dizer, a data deste podcast já saiu, não é? A data desse podcast já saiu e também tivemos uma coisa muito interessante. E ele é uma das pessoas, o Vitali, com quem eu e a Inês. Primeiro, a Inês e o Vitali são amigos de peito, porque eles privaram na seleção nacional de Karaté. Eu conheci o Vitali através da Inês e identifico muito com ele. Ele tem coisas e tem ideais que são brutais. Eu adoro ouvi-lo falar e adoro partilhar com ele. Uhum. Também porque lá está, esses inputs diferentes, essas informações diferentes que ele vai dar são importantes. E lá está, irmos buscarmos realidades que não são a nossa e trazemos para a nossa realidade. Sim, sem dúvida. Então fica aqui marcado. Vamos aqui marcar aqui uma ação com. Eu aligno isso. Diga, então está feito. Se calhar, olha, vamos dar por terminado este episódio, Luís. Está bem. Muito obrigado por teres vindo, teres contado aqui um bocadinho da tua história. Estamos pelo próximo. E fica marcado, fica prometido. Vamos montar aí aqui uma malta. Não prometemos não andar à porrada, até porque agora, se calhar, o Vitali, por exemplo, acho que se calhar não ia ser muito bem tratado aqui. Os dois. Se fomos dois para somos dois. Eu já lutei com ele algumas vezes, perdi sempre, é verdade. Mas eu acho que no meu caso já lhe bati muitas vezes. Mas eu acho que se tivesse alguém para evitar, não te esqueças de todas as vezes que eu te bati. Não? Mas agora são momentos diferentes. Sou pai, ele já não é, percebes? Ele tem mais a perder do que ele e tal. Vamos ser otimistas. Então, olha, fica a aguardar para o próximo episódio.